particular location? Did you know these people? No, that's no, that was part of my I guess my what you call fantasy. These people were selected. Durante 31 anos, um homem chamado Dennis Lynn Rader se escondeu atrás de valores sociais importantes. Ele era um marido carinhoso, um pai excepcional, um líder religioso participativo na sua comunidade. E na sua vida profissional, embora ele fosse taxado como chato, agressivo e até assustador, ele desempenhava sua função de uma forma, digamos que, obsessivamente correta. Mas tinha algo de oculto na vida do Dennis. Ao ser preso, seu depoimento durou 33 horas, e não foi sob pressão que o Dennis Lynn passou essas 33 horas falando sem parar. Na verdade, ele estava orgulhoso e satisfeito por finalmente poder explicar a obra da sua vida. Seu codinome para matar era BTK, um codinome em inglês criado por ele mesmo para resumir a forma como ele agia. Ele amarrava, torturava e matava suas vítimas exatamente nessa ordem. Ele começa a matar em 1974 e só foi preso em 2005, quando, por conta de um disquete, a polícia finalmente consegue um nome para direcionar a investigação. Muitos de vocês não devem nem saber ou lembrar o que é um disquete hoje em dia, né? Digamos que o disquete foi o avô do pendrive. E foi graças a esse dispositivo dos primórdios da computação que o BTK finalmente foi preso 31 anos depois de começar a aterrorizar a cidade de Wichita, no Kansas. E quando foi preso, ele confessou 10 assassinatos da forma mais tranquila e natural possível, assim como quem ensina uma receita de pão. Ele explicou passo a passo seu modus operandi, dizendo que invadia a casa das suas vítimas, as quais ele nomeava cada uma como se fosse um projeto a ser feito. Ironicamente, boa parte dos seus crimes ele cometeu enquanto ele trabalhava instalando alarmes residenciais. Recentemente, em 2023, o caso BTK foi reaberto para investigação de duas novas possíveis vítimas do BTK. E o Dennis Rader ainda é vivo, ele completou 81 anos agora em 2026 e segue cumprindo a sua pena de 10 prisões perpétuas, o equivalente a 175 anos preso. Bom, o caso de hoje vai contar a história do BTK sobre 3 óticas distintas, a criminal, a familiar e a psicológica. Fica comigo até o final do vídeo, porque a história do BTK vai muito além do amarrar, torturar e matar que você já deve ter ouvido por aí. Meu nome é Carolina e esse é o canal Pelas Páginas da História. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, comentar o que acharam da história e sugerir outros temas. Agora vamos começar. Bom, pessoal, para não perder o costume, esses são os livros que eu vou indicar para vocês. Foram os livros que ajudaram a fazer essa pesquisa, mas não foram as únicas fontes, tá? O primeiro publicado foi esse da capa rosa, chama BTK, Máscara da Maldade. São 4 autores. 2 desses autores, o Roy Wenzel e o Tim Potter, eles eram jornalistas do jornal Wichita Eagle, que se comunicavam com o BTK na época dos crimes, quando ele mandava cartas e poemas para ser publicado nesse jornal. Embora tenha outro jornal que tenha publicado ele também, a maior comunicação foi com o Wichita Eagle. O terceiro jornalista é o Hearst Laviana, e foi o jornalista responsável por publicar uma matéria falando, né, que já tinham passado 30 anos que ele tinha começado a agir, que ninguém encontrava ele, que o crime já tinha, né, caído no esquecimento, que as pessoas nem lembravam quem era o BTK, que já tinha aterrorizado tanto, né, a cidade de Wichita. E o tom dessa matéria deixou o Dennis indignado, e é por conta disso que ele volta a se comunicar e acaba mandando um disquete. E a quarta coautora é a Laura Kelly, ela era a editora-chefe do jornal Wichita Eagle na época do Hearst Laviana. Então, quando o Hearst publica essa matéria falando, né, que o BTK caiu no esquecimento, a Laura Kelly era a editora-chefe nessa época. Então, nesse livro rosa aqui, Máscara da Maldade, vocês vão ter todos os aspectos da investigação, detalhes dos crimes, das vítimas. Então, desde a investigação até a prisão dele, vocês têm um perfil criminal completo. É um livro relativamente curto. Então, aqui, capa rosa, BTK Máscara da Maldade, é um perfil criminal. E o segundo livro é esse aqui, da capa amarela. Foi a segunda publicação a respeito do BTK, chama BTK Meu Pai. Ele foi escrito pela filha Carrie Rawson. É um livro curto também, tá? Mais ou menos o mesmo tamanho. E esse daqui você já tem um perfil
social do Dennis Rader. Ele conta como ele era como pai, como ele era como marido, como ele era, na vida social, trabalhando na igreja. Então vocês têm uma outra face do BTK aqui. Inclusive tem alguns trechos que a gente fica muito chocado, porque, assim, ele era um pai muito querido pelos filhos, era um marido muito querido também. E tem uma passagem que ela conta que a família fez uma viagem para Disney e foi muito incrível. E quando ele é preso, eles descobrem que pouco tempo antes dessa viagem ele tinha matado uma pessoa. Então, assim, eram 2 pessoas completamente diferentes, né, vivendo no corpo do Dennis Rader. Ele conseguia realmente ter uma máscara social, quase que perfeita, né. Ninguém ao redor dele, ninguém no convívio dele conseguia desconfiar que ele fazia essas coisas. Então esse daqui é um perfil social do Dennis, e foi o segundo livro publicado. E o terceiro livro que foi publicado sobre o BTK é esse daqui, chama BTK Decifrando as Máscaras. Ele foi inclusive a razão por esse vídeo ter demorado tanto, porque eu já queria ter gravado um vídeo sobre o BTK. O nome é BTK, Decifrando as Máscaras, né, acho que eu falei agora há pouco, e a autora é uma psicóloga forense chamada Catherine Hemsland, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela passou cerca de 10 anos se comunicando com o BTK, eles trocavam cartas, e ela começou a fazer uma análise sobre ele, porque ela tinha muita curiosidade em relação a essa máscara dele quase que perfeita. Bom, em síntese, essa autora, a Catherine Hemsland, ela é uma psicóloga forense muito renomada nos Estados Unidos. Ela faz treinamento para as Forças Armadas, já publicou acho que mais de 70 livros, e ela tem um longo histórico de análise de criminosos com condutas extremas. Mas ela ficou, assim, muito impactada com o caso do BTK, justamente por conta da máscara social dele ser, assim, quase perfeita. Ele poderia não ter sido pego nunca, né, inclusive. Ele vacilou por falta de habilidade com um novo meio digital, né. Tanto que quando ele fazia as comunicações em carta, quando ele mandava as coisas para o jornal, ele não cometia nenhum vacilo. Então, se ele tivesse se adaptado também, né, ao mundo digital, era possível que ele não tivesse sido pego, porque socialmente ele era uma pessoa, assim, que não despertava nenhuma desconfiança de quem convivia com ele. Então ela troca, né, um monte de carta com ele, e aqui a gente tem um apanhado dessas cartas, é um livro também curto, e ela faz uma análise muito profunda sobre ele. Então, esse daqui vocês vão ter uma análise psicológica sobre o BTK. Então, eu quis esperar, eu comprei esse livro aqui na pré-venda, mas eu queria esperar chegar para poder ler e agregar aqui no vídeo para vocês. Bom, e como eu disse, os 3 livros são esses daqui. Eu vou deixar o nome e o link no box de descrição para quem tiver interesse. Se vocês quiserem uma recomendação para não ter que comprar os 3, porque às vezes vocês podem achar de repente repetitivo, eu recomendaria esse daqui, tá? Porque nesse daqui vocês vão ter tudo que os outros já trazem, então vocês vão ter aspectos dos crimes, aspectos da vida social dele e a parte psicológica também. Já o livro, se vocês quiserem optar por outro, não esse, aí vale mais a pena esse daqui, tá? Que é o primeiro. Esse daqui é interessante, mas é a perspectiva da filha, então detalhes do crime ela não vai colocar tanto, até porque até hoje ela tem muita dificuldade de lidar com isso. Então, se vocês quiserem entender por completo o BTK, o da capa preta compensa mais. Se vocês quiserem entender, né, os crimes e a parte da investigação, esse daqui aprofunda mais, né, na questão da investigação. Já o da filha não seria uma recomendação da minha parte, justamente por conta dessa questão afetiva, né. Ela traz, ela fala do Dennis Rader, digamos assim, né. Ela evita bastante fazer essa associação com o BTK. Inclusive tem uma entrevista que ela deu que eu fiquei com bastante dó dela, que ela falou que do dia para noite ela deixou de ser filha do Dennis Rader e ela passou a ser filha do BTK. E não era justo com ela, nem com o irmão. Eu fiquei com bastante dó dela, né, por conta dessa declaração, porque realmente ela dormiu sendo filha de um homem e acordou filha de um serial killer, né. Mas quem afinal foi o BTK? O serial killer pai de família e que se tornou inclusive inspiração para um conto do Stephen King, tá. Para quem não sabe, Stephen King ele usou o caso do BTK
para escrever uma história. Depois, no final do vídeo, eu conto para vocês qual é. Agora, para entender, né, como que esse serial killer conseguiu passar 31 anos sem ser capturado pela polícia, a gente precisa começar pelo famoso começo, né? Entender quem era o Dennis Rader antes do BTK. Bom, o Dennis Lynn Rader, ele nasceu em 9 de março de 1945 na cidade de Columbus, que fica no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E ele cresceu em uma família aparentemente comum, sem sinais de violência física ou psicológica, embora o próprio Dennis ele já tenha declarado que ele se sentia negligenciado pelos pais, mas não fica claro se esse comportamento, em primeiro lugar, de fato existiu. Caso tenha sido negligenciado mesmo, se isso era algo da personalidade dos pais ou se deve ao fato de que o pai ele trabalhava em tempo integral para conseguir sustentar a família, que posteriormente contaria com 4 crianças, e também pelo fato de que a mãe tinha depressão pós-parto, porque o Denis ele é o filho mais velho de 4 meninos. E a mãe dele, após o nascimento do quarto filho, ela passa por uma depressão pós-parto muito intensa. E isso, sem dúvida, provoca alterações no comportamento dela e na forma também como ela lidava com as crianças. A sua mãe se chamava Dorothea May Cook Rader e o pai William Elvin Rader. E os dois eles eram bem jovens quando Dennis nasce. A mãe tinha cerca de 20 anos e o pai 23. Há uma curiosidade sobre o pai do Dennis, é que os antepassados dele criaram uma espécie de vila no estado do Missouri, com o nome da família. Então é um pequeno vilarejo chamado Rader. Essa vila ela existe até hoje. Eu tirei um print aqui do Google Maps para mostrar para vocês. Mas, pelo que eu entendi, isso é uma coisa muito antiga. Os antepassados dele viveram lá por volta de 1880. Porque os pais do William, né, que é o pai do Dennis, eles já viviam em Columbus. Inclusive, quando a mãe do Dennis, a Dorothea, estava grávida dele, o William ele estava servindo na guerra, porque ainda não tinha terminado a Segunda Guerra Mundial e, na época, o pai dele era fuzileiro naval e estava servindo na ilha Midway. E nessa época que o pai dele estava na ilha Midway, em 1945, essa ilha ela era um ponto estratégico para o reabastecimento de outras tropas que combatiam na ilha de Iwo Jima e também na ilha de Okinawa, ambas ficam no Japão. Então, possivelmente, o pai do Denis era um dos fuzileiros que ficava nessa ilha só prestando auxílio nesse processo de reabastecimento das tropas. Só que com o fim da Segunda Guerra Mundial, o pai do William volta para Columbus, onde a Doroteia morava com o Denis na casa dos pais. E aí, quando o William volta para casa, os dois se mudam para casa ao lado dos pais da Doroteia, e eles vão morar por ali de 1945 até 1948. E no livro BTK Decifrando as Máscaras, o Dennis ele conta com profundidade como que foi a sua trajetória de vida. Ele diz que os avós maternos eram muito amorosos e que ele tinha um primo mais velho chamado Larry Sutherland. E esse primo era para ele como se fosse a figura de um irmão mais velho, com quem ele brincava e aprendia. Só que a sua avó materna, ela conta que antes dele nascer aconteceu um episódio esquisito com esse primo Larry. Ele estava nadando com um amigo em um riacho e, segundo a sua avó, esse riacho tinha muitos buracos, não era um lugar seguro para a criança ficar brincando sem a supervisão de um adulto. E acontece que o Larry ele volta para casa sozinho. E quando perguntam desse amigo, ele só diz que o amigo sumiu. Dias depois, o menino é encontrado depois de ter se afogado nesse riacho. E convenhamos que é uma reação um pouco estranha, né? Porque os dois tinham ido brincar juntos. Só que, embora o primo não tenha tido participação direta, né, com essa morte, ele também não tentou ajudar. Ele não voltou para casa pedindo socorro. E quando ele voltou, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Inclusive, o garoto só respondeu que o amigo tinha sumido porque foi perguntado. Então é esquisito, né, gente? Mas enfim, casos de família. Quando o Dennis Rader ele tinha por volta de 4 anos de idade, a família dele se muda de Columbus para Wichita, que vai ser o futuro palco de boa parte dos crimes do BTK. Dennis ele teve uma infância normal, né? Aos moldes da época, estava tudo tranquilo. Havia sim uma criação rígida, mas como eu disse, não tinham abusos físicos nem psicológicos. O Dennis ele relata que algumas ocasiões ele apanhou da mãe, mas não foi uma criação pautada na violência doméstica. E a criação do Dennis e dos irmãos teve uma forte influência religiosa por conta da família do seu pai, William. As crianças passaram a fazer estudos bíblicos e frequentar a igreja e a escola dominical também. Apesar de que no lado materno, a família da Doroteia, eles não tinham nenhum apego, nem compromisso religioso, mas também não havia oposição quanto a isso. Então, o pai do Dennis, ele fazia questão que os meninos tivessem estudos diários sobre a Bíblia e que frequentassem a missa aos domingos e também a escola dominical. E num determinado momento, né, que não fica bem
bem claro quando isso acontece, ele vai morar com os avós paternos. E, novamente, segundo a percepção do Dennis Rader, o relacionamento com esses avós também era distante e frio. De acordo com ele, nessa época, não havia um pingo de atenção por parte dos adultos com ele. E nós não temos o contraditório, né? Então fica difícil rebater essa pauta, fica o dito pelo não dito. Até porque a família, né, se chocou completamente com esses crimes, então não tem ninguém que poderia falar, né, sobre a infância do Dennis. Aliás, até teria os 3 irmãos dele, o Bill, o Jeff e o Paul Rader, eles, né, teriam como falar com propriedade como que foi a infância dos 3. Mas desde que o Dennis foi preso, ninguém da família, se comunica, somente a filha, Carrie, depois de uns 10 anos que ela resolveu aparecer na mídia, tirando ela, nenhum outro membro da família se pronuncia. E, de acordo com a autora do livro Decifrando as Máscaras, essa percepção do Dennis em relação à atenção é um comportamento infantilizado dele, fruto de uma imaturidade emocional que ele carrega até hoje. Essa imaturidade emocional ela ficou bem clara na comunicação que ele mantinha com a mídia, esperando a todo momento ser retratado nas manchetes, como se ele estivesse realizando grandes feitos em prol da comunidade. Ele tem uma mente bem distorcida, vocês vão ver que ele tinha até um código de ética para agir, por mais inacreditável que seja. Bom, por volta dos 14 anos, o Dennis ele tem contato com a história de um serial killer chamado Harvey Glatman. E ele fica obcecado com esse cara que era totalmente sádico. Ele também amarrava as vítimas, e ele amarrava porque ele fotografava as vítimas antes de matá-la. Então ele queria fotografar no auge do pânico, ele queria ver os momentos finais assim de terror no rosto das moças. Então o Harvey Glatman, ele seduzia essas moças dizendo que ele era um fotógrafo muito famoso e levava elas para um lugar ermo, amarrava elas e fazia essas fotos antes de matar. Só que assim, eu achei esse modus operandi dele meio maníaco do parque. Será que o Francisco de Assis Pereira aqui no Brasil também se inspirou nessa história? Se alguém souber alguma coisa, coloca aqui nos comentários, porque assim, era exatamente assim que o maníaco do parque atraía as mulheres, vocês lembram? Ele também abordava elas falando que ele era fotógrafo. E na transição da infância para a adolescência, o Dennis ele passou a ter comportamentos mais direcionados para o controle e dominação. Na adolescência, ele passou a nutrir uma fantasia bizarra com uma atriz mirim chamada Annette Funicello. A Annette, ela fazia parte do clube do Mickey. Inclusive, a Disneylândia, para quem não sabe, ela foi financiada com boa parte do dinheiro do clube do Mickey, que era um programa diário com jovens talentos apresentando desenhos e atividades interativas para as crianças. E dentre esses talentos estava a Annette Funicello, que apresentou o clube do Mickey dos 12 aos 16 anos. Aliás, ela era apenas 3 anos mais velha que o Dennis Rader, que ficou completamente obcecado pela fantasia de um dia amarrar e torturar a Annette. Só que o Dennis, ele não demonstrava nenhuma ideia que pudesse dar a entender qualquer tipo de desvio comportamental por parte dele. Então, ao longo da sua adolescência, ele levava uma vida considerada comum. Ele frequentava a escola, interagia socialmente, não apresentava histórico criminal, mas internamente já estava, né, uma construção silenciosa dos padrões de comportamento sádico que ele externaria no futuro. Quando ele termina o ensino médio, ele ingressa na faculdade, mas em pouco tempo ele resolve largar o curso porque ele não conseguia acompanhar, ele estava se afundando em notas baixas. Até que em 1966, aos 21 anos, o Dennis Rader ele resolve se alistar na Força Aérea dos Estados Unidos e durante o seu tempo na Força Aérea ele serviu no exterior. Ele chegou a passar um período na Coreia do Sul, na Grécia, na Turquia e em Okinawa, no Japão. O Dennis Rader, ele se adaptou, assim, perfeitamente bem em uma organização militar, porque ele já tinha uma personalidade voltada para disciplina e organização, o que mais tarde, na sua atuação criminal, ficaria evidente, né, tanto no planejamento quanto na execução dos crimes. Inclusive, nesse período que ele passa na Força Aérea, ele já começa, digamos que, a treinar a sua habilidade de stalker e arrombamento, porque nas regiões onde ele passava com as tropas, ele invadia a casa das mulheres para roubar roupas íntimas. Vocês lembram que eu comentei que ele tem uma mente bastante controversa? E em 1969, quando ele ainda servia em Okinawa, no Japão, o Dennis ele vê no noticiário o ataque da família Manson. E depois que ele é preso, né, quando ele começa a se comunicar com a psicóloga forense, com a Catherine Hemsland, ele conta que ele ficou horrorizado com aquilo, porque ele achou totalmente inaceitável alguém ter coragem de matar uma mãe grávida. O irônico é que 5 anos depois do ataque, né, da família Manson, o Dennis Rader matou uma mãe junto com 2 filhos, né, mas a cabeça dele funcionava não, funciona porque ele ainda é vivo, de uma forma meio
desconectada da realidade, né. Bom, com 25 anos, o Dennis ele finaliza o serviço militar e retorna para o Kansas, onde ele vai se dedicar a construir a sua vida civil. De volta para Wichita, em 1970, ele conhece uma moça chamada Paula Dietz, 3 anos mais nova que ele. A Paula era formada em contabilidade, os dois se conheceram na igreja, se apaixonaram completamente e a Paula ficou encantada com o veterano da Força Aérea. O homem por quem a Paula se apaixonou era gentil, trabalhador, atuante no serviço religioso. Ela só não sabia que o Denis cresceu fantasiando em torturar mulheres indefesas e praticava com os animais os crimes que ele ainda não poderia cometer. Em 22 de maio de 1971, os dois se casam e a Paula vai viver por 34 anos um casamento feliz, sem desconfiar que o marido fotografava a si mesmo com roupas íntimas femininas e praticava asfixia autoerótica. Que em menos de 3 anos depois de se casar com ela, o Dennis começaria uma nova carreira como serial killer. Inclusive, o caso do BTK ele lembra muito o caso do John Wayne Gacy, porque em paralelo às ideias macabras que ele cultivava, o Dennis ele também mantinha sua máscara social em constante lapidação. Ele estava sempre envolvido em atividades comunitárias e religiosas. Ele tinha uma imagem pública de um cidadão comum, alguém integrado à sociedade e sem suspeitas aparentes. Quando ele volta da Força Aérea, inclusive ele retoma os estudos e vai se formar em eletrônica. E por conta dessa formação em eletrônica, o Denis ele vai trabalhar em uma empresa chamada Cessna, que é uma fabricante de aviões. Inclusive aqui no Brasil, a empresa TAM é a representante exclusiva dos aviões fabricados pela Cessna, que tem sede em Wichita até hoje. Aliás, Wichita ela é conhecida como a capital mundial da aviação, porque boa parte das maiores empresas aéreas estão lá. Além da Cessna, a cidade também tem fábrica da Boeing, da Learjet, da Airbus, entre outras. Então a cidade é um polo industrial aeronáutico muito forte. E o Dennis, ele amava esse emprego. Só que ele é demitido em 1973 e essa demissão parece que afetou muito a psique dele. Inclusive tem um documentário disponível no catálogo da Netflix chamado Meu Pai, o Assassino BTK, que a filha dele, a Carrie, ela conta que a perda desse emprego impactou profundamente o pai dela, ele ficou completamente alterado e que o próprio Dennis falava às vezes em casa que cabeça vazia é a oficina do diabo e que naquele momento a cabeça dele estava pensando em coisas muito ruins. Ele falava isso para a família, mas as pessoas não imaginavam que as coisas muito ruins seria, né, virar um serial killer. E falando em coisas ruins, vocês vão ver que ao longo da trajetória do BTK, ele costuma nomear as coisas de uma forma que faça sentido só para ele, digamos assim, né? Talvez seja uma forma dele se dissociar, né, das vítimas. E ele nomeia, né, cada uma dessas vítimas como se fosse um projeto. Inclusive no tribunal, ele vai continuar se referindo a essas vítimas como projetos. No caso da família Otero, que foram as primeiras vítimas, ele chamou o projeto de Pequena Mexicana. E embora a família fosse de Porto Rico, né, o que deixa claro que o camarada, além de assassino, era xenofóbico. Bom, as primeiras vítimas do BTK vão ser a família Otero, então foram o pai, Joseph Otero, com 38 anos na época, a mãe, Julia Otero, com 33 anos, o filho caçula, Joseph Otero Jr., de 9 anos, que era chamado por Joey pela família, e a menina chamada Josephine Otero, de 11 anos. O BTK ele achou que tivesse observado com atenção os hábitos da família Otero, e ele sabia que a mãe saía com os dois filhos pequenos por volta das 8 horas da manhã, demorava 8 minutos para voltar para casa, enquanto que o pai também saía às 8 horas da manhã, levando 3 adolescentes. E o pai e a mãe, cada um ia para direções opostas com as crianças para deixá-las nas escolas e irem trabalhar. Só que o Dennis não sabia é que a rotina da família Otero mudou completamente naquela semana, porque o pai tinha sofrido um acidente de carro, inclusive o carro dele estava na oficina. Então, quando ele chega para observar a casa, ele tem a imagem de que o carro não está lá, então o pai deve ter ido para o trabalho e a mãe já deveria ter retornado porque o carro dela estava na garagem. E foi justamente essa mudança na rotina da família Otero que causou uma quantidade de vítimas maior, porque o Dennis ele não estava esperando que todo mundo estivesse na casa. Só que o Joseph Otero ele tinha fraturado as costelas, né, no acidente, e então ele estava em casa e a família também tinha um cachorro que o Dennis não fazia ideia. Então as coisas saíram
saíram completamente do controle. E quando ele chega na residência, o filho mais novo, Joey, ele abre a porta e o cachorro da família, ele já começa a latir e vem na direção do Dennis. E o Dennis, ele conta que o objetivo não era matar todas aquelas pessoas, só que ele estava sem máscara, então as pessoas viram seu rosto e ele ficou sem alternativas. A melhor alternativa era não invadir a casa de ninguém, né? Mas enfim. Então ele decide amarrar toda a família Otero, mas o cachorro ele não parava de latir. E o Dennis, ele pede para que alguém faça alguma coisa, né? Para que ele não precise atirar no cachorro. Então o filho mais novo, ele abre a porta e deixa o cachorro sair. Esse pedido é uma coisa assim totalmente desconexa com a personalidade dele, porque ele era bem cruel com os animais desde criança, né, ele torturava os animais para externalizar aquelas vontades bizarras que ele tinha, e futuramente ele vai trabalhar como um agente de fiscalização e ele vai continuar sendo cruel com os animais da vizinhança também. Então assim, né, tinha alguns momentos que, ele parecia oscilar entre uma crueldade extrema e uma gentileza incompreensível, né. Mesmo sabendo que minutos depois ele ia matar todos ali, por exemplo, ele vai e coloca uma almofada para que o pai, o Joseph Otero, pudesse se apoiar, porque ele percebeu que o homem estava muito desconfortável, né, ele tinha fraturado as costelas e ele estava com dor, então ele vai lá e coloca uma almofada para que o Joseph Otero fique um pouco mais confortável. E aí, embora ele tivesse dito que estava ali só para roubar, que não iria, fazer nada com ninguém, depois de amarrar as pessoas, ele começa a colocar um saco plástico, primeiro no pai, depois na mãe, depois no irmão mais novo. E ele não tinha nenhuma experiência em matar, então ele teve muita dificuldade em estrangular as vítimas que demoraram a morrer. E a Josefine Otero, de 11 anos, é a vítima que ele vai levar até o porão. Lá ele vai pendurá-la pelo pescoço em um cano que tinha lá embaixo e vai tirar fotos do corpo dela. Embora ele sempre tenha tido cuidado de limpar a cena para não deixar nenhuma impressão digital, ele vai deixar sêmen no corpo da Josefine. Só que na época a polícia ainda estava longe, né, da tecnologia do DNA, então infelizmente isso não ajudou em nada na investigação. Mesmo assim, o fluido ele foi coletado e armazenado como evidência. E assim como todo serial killer, ele também levava, né, algumas coisas das vítimas como lembrança. E quando ele sai da casa, ele retorna para o carro e ele começa a fazer uma espécie de inventário, né, dos itens que ele roubou. E ele se dá conta que ele esqueceu a faca dele na casa, então ele volta correndo para buscar e por muito pouco tempo ele não é pego, porque além de fazer tudo isso, de dia, os outros 3 filhos, os adolescentes, já estavam chegando em casa. Mas ele conseguiu recuperar a faca e foi embora definitivamente, levando alguns presentes da cena do crime. Ele levou algumas roupas íntimas da Josefine, um relógio do senhor Otero e um rádio da família. Inclusive, esses itens que ele levava, ele chamava de tokens, por alguma razão. O Dennis ele gostava de inventar o próprio dicionário, então na história vocês vão se deparar ainda com uma série de palavras que tinham sentido só na cabeça dele. Essa questão dele ter roubado o rádio, depois ele assume para a psicóloga Catherine Hemsland que ele pegou em homenagem a um crime que aconteceu em 1959, que foi o da família Clutter, que também aconteceu no Kansas. Então, naquele momento em que ele mata a família Otero em 1974, ele resgata essa memória e por isso ele rouba o rádio da família. Gente, olha o nível da memória afetiva do serial killer. Bom, além disso, ele ainda sai da casa com o carro da família para tentar chegar mais rápido no local onde ele havia estacionado. Só que a família Otero, né, como eu disse, eles tinham 3 filhos mais velhos, com idades entre 13 e 15 anos, que estavam na escola. E esses filhos, né, o Charlie, a Carmen e o Danny, eles chegam pouquíssimo tempo do BTK sair da casa. E a princípio eles estranharam, né, o cachorro tá sozinho, né, no quintal, não era hábito da família deixar o cachorro fora da casa. E quando esses 3 adolescentes entram, eles percebem que a bolsa da mãe estava com as coisas todas espalhadas em cima do fogão, algo totalmente anormal, porque a mãe ela mantinha a casa sempre muito organizada. Aliás, quando o crime aconteceu, tinha apenas 10 dias que a família Otero tinha se mudado para essa casa. E mesmo assim, o nível de organização da família, mesmo com 2 crianças e 3 adolescentes, era impecável. Então, ver as coisas da mãe jogada foi muito estranho. E o irmão mais velho, o Charlie, ele instintivamente toma conta da situação e sai perguntando, né, se tem alguém em casa, vai até o quarto dos pais e se depara com uma cena traumática de encontrar a mãe e o pai, né, com uma sacola na cabeça e estrangulados com um cinto. Em 2025, o Charlie deu uma entrevista para a revista People que ele disse que naquele momento ele pediu para o irmão dele ligar para a polícia
e eles perceberam que o telefone estava mudo, então ele orientou os 2 irmãos a correrem, né, pra casa dos vizinhos e pedirem ajuda, e quando os policiais chegam, são os policiais que encontram o corpo dos outros 2 irmãos caçulas. E nessa mesma entrevista, o Charlie diz que todos os dias ele agradece a Deus por não ter sido ele quem encontrou o corpo da Josephine e do Joseph Jr. E quando a polícia começa a investigar a cena, logo descarta a hipótese de roubo, porque não tinha nada valioso faltando na casa. E eles checam a vida da família Otero em busca de uma possível desavença que possa ter motivado alguém a agir por vingança. Só que analisando a cena, eles se confrontam também com a questão do sêmen deixado na Josephine, e a polícia percebe que o crime tinha uma motivação sexual. Bom, depois de matar 4 pessoas, como se absolutamente nada tivesse acontecido, o Denis volta para casa como se aquele fosse um dia normal de trabalho, sem que a sua esposa desconfiasse de nada. A vida seguiu normalmente até que em abril de 1974, o BTK vai fazer uma nova vítima chamada Catherine Bright. E ele vê a Catherine em um dia que ele estava levando a sua esposa Paula para almoçar e fica completamente obcecado com ela e decide que esse vai ser o seu novo projeto. E como ele sempre escolhia uma palavra, né, que se relacionava com a vítima, e o sobrenome dela era Bright, cujo significado é brilhante, ele resolveu nomear esse novo stalk de Projeto Apagar as Luzes. Então, a partir do momento que a Catherine se torna sua nova obsessão, ele passa a stalkear a sua rotina e ele tinha um processo de perseguição muito metódico. Durante dias, ele estudava a rotina das vítimas e ele vai melhorando, inclusive, essa metodologia com o tempo para evitar a lambança que ele fez com a família Otero, tendo que matar a família inteira. Inclusive, o comprometimento do indivíduo para fazer merda era incrível. Vocês acreditam que ele ficava apertando uma bolinha de espuma, sabe, aquelas bolinhas de fisioterapia? Ele ficava apertando para fortalecer as mãos, porque ele tinha demorado muito para estrangular os Oteros, e ele queria estar preparado para fazer isso mais rápido. Brincadeira, né? Bom, depois de uns dias observando a rotina da Catherine Bright, no dia 4 de abril de 1974, ele finalmente decide, né, que vai entrar na casa dela. A casa estava vazia, o cenário era perfeito, era só ele entrar e ficar esperando a vítima, que seria pega de surpresa. Só que mais uma vez a surpresa acaba sendo dele, porque a Catherine ela não volta para casa sozinho, né? Ela volta com um irmão chamado Kevin. E aí ele se vê obrigado a ter a mesma atuação que ele fez com o Zotero. Ele finge que é um ladrão querendo dinheiro, um carro. Ele fala que ele é procurado pela polícia e precisa sair logo da cidade. Então, se eles cooperarem, nada vai acontecer. E enquanto isso, ele vai forçando os dois a esperarem em um quarto. E nesse quarto ele faz o Kevin amarrar a irmã, né, ele faz o Kevin amarrar a Catherine e leva o Kevin para outro quarto e começa a amarrá-lo. Só que o Kevin, ele começa a lutar com ele. Ah, um detalhe, o BTK ele sempre estava armado, ele sempre levava uma arma calibre 32, embora ele nunca tenha matado, né, nenhuma vítima com um tiro, ele usava a pistola tanto para poder simular um assalto ou se defender quando necessário. Só que ele percebe que a luta estava ficando difícil pro lado dele e resolve dar um tiro no Kevin e o tiro acaba acertando a cabeça. E o Kevin ele cai, fica inconsciente por um tempo, só que ele estava vivo ainda. Mas o Dennis não percebeu, ele voltou para o quarto e lá a Catherine começou a convencê-lo a afrouxar um pouco as amarras, disse que o irmão tinha deixado apertado demais. E nesse processo dele desamarrar um pouco ela também começa a entrar numa luta corporal com ele, consegue arranhar bastante o corpo do Dennis. E ele ouve nesse meio tempo um barulho vindo da sala. E ele se assusta porque ele tinha atirado na cabeça do Kevin. E quando ele chega na sala, já pronto para dar mais um tiro, ele percebe que o Kevin já estava correndo para fora da casa para pedir ajuda. E aí ele viu que o projeto dele tinha ido por água abaixo, né? Então ele decide eliminar a Catherine com uma faca para ser mais rápido. Inclusive, isso saiu completamente do script que ele roteirizava para si mesmo. Ele era totalmente sistemático. E por conta disso, no depoimento, quando ele é preso, ele diz que nunca mais usou a faca, porque isso fez com que perdesse totalmente o propósito do que ele tinha ido fazer ali. Enfim, depois que ele acha que matou a Catherine, ele foge da casa, literalmente correndo. E, gente, ele faz isso de dia, tá? Ele era um pai de família, né? Pai de família e casado. Não dá pra ele ser serial killer à noite. Então ele fazia todos esses projetos dele durante o dia. Então imagina um cara correndo desesperado no meio da rua, pela segunda vez dando maior mole e não foi pego. Inclusive, nesse meio tempo, o Kevin também já tinha conseguido ajuda. Nesse momento que o Dennis sai correndo da casa, o Kevin ele já tinha saído antes, ele conseguiu ajuda com 2 homens que estavam passando por ali,
e eles acionam a polícia e o resgate e levam o Kevin de carro para o hospital. E como eu disse, ele achava que tinha matado a Catherine naquele momento, mas quando a ambulância e a polícia chegam, ela ainda está viva e é levada às pressas para o hospital, onde ela passou por algumas cirurgias, mas infelizmente acabou não resistindo e morreu no hospital. E aí a polícia começa a investigar, a princípio não tinha nenhuma conexão com os Otero, e ao que tudo indicava, era mesmo um ladrão querendo roubar e fugir, e quando as coisas saíram do controle, ele deu no pé e acabou não tendo tempo de levar nada de valor. Só que tinham ali dois detalhes que acabavam gerando conexão com o crime do Zotero. Primeiro, que era o fio do telefone, que havia sido cortado com uma faca, e as amarrações que ele fazia, né? Os tipos de nós que ele usava para amarrar as vítimas eram muito característicos. Então, a polícia também percebeu que tinham amostras de pele embaixo da unha da Catherine, recolheu essas amostras, mais uma vez não tinha, né, o DNA que nós temos hoje na época não existia, então eles só recolheram as amostras. E dessa vez também tinha uma testemunha ocular, né, o Kevin, ele sobreviveu e conseguiu fazer uma descrição para a polícia. Só que infelizmente o BTK era um homem muito comum, ele não tinha nada de diferente, né, ele era um homem branco, alto, por volta de 1,80 m de altura, aparentava ter no máximo uns 33 anos, pouca coisa a mais, cabelos escuros, ou seja, era uma descrição muito genérica, né, para formular um perfil. Mesmo assim, foi feito um retrato falado, que é esse que eu estou passando na tela para vocês, e como dá para analisar, é bem distante da imagem do BTK, né? Eu, particularmente, não consigo encontrar nenhuma semelhança. Só que mesmo assim, o BTK ele ficou com receio, porque começaram a veicular essa imagem nos jornais, então ele deu uma segurada, né, na sua rotina de perseguição em busca de novas vítimas. E durante um tempinho, ele seguiu trabalhando e cuidando da família, e ele ficou sossegado até mais ou menos outubro de 1974, quando alguns presos começaram a reivindicar a autoria dos crimes, o que é completamente sem lógica para quem vive fora desse universo criminal, porque você pensa que o ideal é a pessoa tentar atenuar o máximo possível a sua pena. Só que para quem é inserido nesse universo, determinados crimes, né, acabam causando um certo prestígio, né, em algumas esferas do crime organizado. Então, com base nessa lógica, 3 homens que estavam sob custódia passaram a reivindicar a autoria do crime da família Otero. E como isso caiu na mídia, né, que haviam possíveis autores confessando o crime, o BTK tomou conhecimento e ficou indignado, gente. Para ele, assim, o mundo caiu. E aí, né, indignado, ele resolve fazer sua primeira comunicação, porque de fato o Dennis Rader, ele tinha um grande problema com a atenção desde a infância. Ele sempre teve uma grande necessidade de ser visto e notado. E buscando esse reconhecimento, ele vai escrever uma carta com informações sobre o crime da família Otero, que somente a polícia que esteve no local e o criminoso saberiam. Até porque ele já estava indignado com isso, né, com o fato de que o crime não virou notícia, né. O foco não era a família Otero, a manchete apenas dizia que a polícia não tinha um suspeito, que uma família foi morta, mas que eles não tinham direção ainda. Então, além disso, né, e somando ao fato que já tinham outros 3 tentando, né, tomar a autoria dele, ele decide se manifestar, mas esse cara não era esperto, tá, gente? Vocês vão ver que, assim, o fato dele levar 31 anos para ser preso, em nada teve a ver com uma possível inteligência acima da média. Olha o que esse cara faz. Ele me bota uma cartinha dentro de um livro de engenharia mecânica e deixa na biblioteca municipal. Gente, eu já comentei em outros vídeos, eu sou formada em engenharia mecânica e eu afirmo categoricamente, a chance de encontrarem isso era zero, sabe? Tava totalmente largada à própria sorte essa cartinha dele, porque assim, o aluno, ele vai buscar os livros dentro da própria faculdade, porque é mais prático, tá ali na mão, as faculdades elas disponibilizam tudo. Então assim, a possibilidade, né, do aluno ir até a biblioteca municipal atrás de um livro técnico é muito remota, porque uma biblioteca municipal, o acervo dela é para quê? Para atender, né, os munícipes. Então são livros que vão atender a comunidade. Livros técnicos não são a maioria, né, dentro de uma biblioteca. Então ele reduziu assim ao extremo, colocando dentro de um livro muito específico. Era mais fácil ele ter colocado dentro de um livro, né, que tivesse maior saída para encontrarem a carta. Mesmo assim, a forma como ele se comunica é tão desconexa que se ele tivesse colocado dentro de um romance do Shakespeare, alguém ia abrir, achar que é um louco que escreveu e ia jogar fora. Isso foi tão sem lógica que ele mesmo teve que entrar em contato, ele ligou para o jornal Wichita Eagle,
se apresentou e disse que tinham que procurar uma carta referente ao assassinato da família Otero num livro de engenharia mecânica dentro da biblioteca municipal. Ainda teve que dar as coordenadas, né, para encontrarem a prateleira do livro. Inclusive, é nessa carta que ele vai se autoproclamar BTK, que é a sigla para torturar, amarrar e matar em inglês. Normalmente, os criminosos eles acabam sendo apelidados pela imprensa ou pela polícia, mas o Denis ele queria tomar as rédeas da situação, então ele já divulgou o nome pelo qual ele ficaria conhecido dali em diante. E ele escrevia tão mal, gente, que a polícia pega essa carta e eles começam a cogitar a hipótese de ser uma pessoa com transtorno mental ou alguém que propositalmente estava escrevendo muito errado para disfarçar. Eu vou colocar um trecho aqui para vocês, que é uma foto que eu tirei do meu livro mesmo. Agora vocês se preparem para o absurdo. Aqui diz: escreva essa carta em prol dos contribuintes, assim como de seu tempo. Oi, Denis, que isso? Ele já começa totalmente sem nexo. Mas vamos lá, bater palma para maluco, vamos continuar. Aqueles três cara. Sim, gente, sem plural, ele já mandou na lata da polícia uma falta de concordância nominal mesmo. Enfim, aqueles três cara que vocês têm em custódia só estão falando para conseguir publicidade pelos assassinatos dos Otero. Eles não sabem de nada, eu fiz aquilo sozinho e sem ajuda de ninguém. Isso mesmo, de ninguém, tudo junto. E ele prossegue dizendo: também não teve conversa sobre isso, vamos esclarecer os fatos. Bom, e aí ele segue essa carta botando a língua inglesa na sarjeta, porque ele erra do começo ao fim. Inclusive, né, a princípio a polícia proibiu o jornal Itita Eagle, com quem ele entra em contato, de divulgar essa carta, porque eles acreditavam que a publicidade ia estimular mais um assassinato, além, né, de deixar a população em um estado de pânico generalizado com a existência de um serial killer na região. Só que um outro jornal, chamado Itita Sun, cerca de 2 meses depois, ele publica essa carta expondo a reivindicação do PTK sobre o assassinato da família Otero. Depois dos crimes da família Otero e da Catherine Bright, em 1974, o Dennis Rader ele vai ficar um período ocioso. Inclusive, esse intervalo fez com que a polícia acreditasse que ele não atacaria mais. Mas esse comportamento de estabelecer longas pausas entre os crimes fazia parte do padrão do Dennis. E a polícia ela chega a especular que ele poderia estar preso ou morto, né? Mas nesse meio tempo, né, enquanto ele parou, o Dennis e a Paula estavam só aumentando a família, né? Em julho de 1975, nasce o primeiro filho do casal, chamado Brian Rader. E não se enganem, achando que o BTK era um pai esquisito ou violento. Ele amava os filhos e os filhos amavam muito ele. Ele era muito participativo, carinhoso. Ele fazia questão de dar para os filhos toda a atenção que ele julgava não ter recebido. E ao longo da vida, eles vão fazer muitas atividades juntas, inclusive, até depois de adultos e casado, o Dennis ele ainda era muito participativo na vida dos filhos. E durante esse período que ele continuou vivendo normalmente em Wichita com a sua família, o Dennis ele arruma um novo emprego. Dessa vez ele vai trabalhar em uma companhia de segurança. E para ele, assim, isso se tornou um paraíso, porque ele ia trabalhar instalando alarmes residenciais, um prato cheio para um stalker que quer entrar na casa das pessoas e mapear detalhadamente a rotina de possíveis vítimas. Eventualmente, nas instalações ou manutenções desses alarmes, o Dennis Rader ele ainda aproveitava para vasculhar a gaveta de lingerie das mulheres e roubava algumas peças. E assim, ele desenvolveu muita habilidade de como invadir e burlar os sistemas de alarme que, eventualmente, ele mesmo tinha instalado. Só que na vida social, ele tinha uma máscara muito bem elaborada. Alguns clientes chegam a pedir para ele desenvolver algumas adaptações dos alarmes. E ele, muito gentilmente, criava, né, adaptações que às vezes eram até complexas e instalava para os clientes que ficavam super felizes com ele. Mal sabiam, né, quem estava instalando isso, que era o próprio BTK que estava fazendo um alarme de segurança para sua casa. Até que em 17 de março de 1977 ele voltou a agir e decide ir atrás de dois projetos que estavam próximos. Inicialmente, ele se dirige a um que ele chamou de Projeto Greenwood. E se esse projeto Greenwood não desse certo, em um quarteirão de distância ele já tinha uma outra opção que ele chamou de Projeto Blackout.
Mas as mulheres nesses 2 endereços deram muita sorte de não estarem em casa naquele dia. Só que o Dennis, ele não iria desistir, ele estava pronto para pôr em prática o que ele já tinha ensaiado e no caminho, né, entre as 2 casas desses projetos, ele encontra um garotinho passando e começa a prestar atenção na casa que esse menino vai entrar. E esse menino que ele vê se chama Steven, ele tinha saído para comprar sopa para sua mãe, chamada Shirley Vian, que estava muito doente naquele dia. Ela tinha ficado em casa com os outros 2 irmãos menores, um chamado Bud e a outra chamada Stephanie. No caminho de volta para casa, o Steven ele é parado pelo BTK, que se apresenta como se fosse uma espécie de detetive. Ele mostra uma foto com uma mulher e uma criança, pergunta se o menino conhece e se sabe onde encontrá-los. O Steven diz que não conhece e vai embora. E o BTK fica observando, né, para ver em que casa que esse menino vai entrar, e o seu pensamento imediato é que se uma criança pequena, né, estava naquele horário na rua e não na escola, provavelmente a mãe estaria em casa também. Então ele vai bater naquela casa e quando o Steven abre a porta, o BTK ele já vai entrando no local e a princípio ele se apresenta para Shirley novamente como se ele fosse um detetive. Ele mostra um cartão de visitas falso para ela e assim que ele entra completamente na casa, ele fecha a porta e já saca uma arma. E aí ele muda o seu discurso. Ele diz que ele vai trancar as crianças no banheiro, mas antes ele vai lá e coloca cobertores e brinquedos para que eles fiquem confortáveis. E aí, novamente, é aquela manifestação sem sentido de gentileza, porque ele próprio chega a dizer que depois de matar a mãe, ele mataria as crianças. Então, para que colocar brinquedos e cobertores, né? Mas ele tranca a porta do banheiro e leva a Shirley para o quarto. E antes de atacá-la, ele novamente tem mais um gesto de gentileza, porque como ela estava muito doente, ele vai até a cozinha e pega um copo de água para ela. Em seguida, ele termina o serviço. Segundo deles, esses atos fragmentados de gentileza é porque ele se considerava um cara legal. Ele não via porque não dá algum conforto para as pessoas nos últimos momentos. É um lorde, né? Então tá bom. Enquanto isso, os meninos eles continuavam trancados no banheiro e percebendo que algo de ruim estava acontecendo com a mãe, o Steven e o irmão do meio, o Bud, eles conseguem fugir pela janela do banheiro para pedir ajuda. E mesmo fazendo isso para escapar e tentar salvar a vida da mãe, gente, eles ainda ficaram com medo da mãe brigar por eles terem quebrado as janelas. Olha que dó, gente. E nesse momento que eles fogem, eles conseguem pedir ajuda para um vizinho que aciona a polícia e o BTK percebe, né, que as crianças tinham fugido e também vai embora, acaba deixando a outra menina lá e não faz nada para a irmã deles. E quando ele vai embora, não tinha mais o que ser feito, né? A mãe já não estava mais com vida. Quando a polícia chegou no local, eles perceberam, né, semelhanças com o crime do Zotero, que foi o fio do telefone cortado e as amarrações na vítima também tinham o mesmo padrão de nós. E o Steven, o filho mais velho, ele deu a mesma descrição que o Kevin, o irmão da Catherine Bright. Ele também contou que para a polícia que o homem era muito alto, branco, com os cabelos castanhos e provavelmente tinha mais de 30 anos. Só que, novamente, a polícia tinha em mãos uma descrição genérica que não apontava para nenhuma direção. Então, eles continuavam sem pistas e sem evidências. Enquanto isso, o Dennis Rader estava circulando em busca de uma nova vítima. E nos primeiros dias de dezembro de 1977, depois de já ter matado 6 pessoas, o Dennis se sentiu confiante o suficiente para atacar novamente. E é aí que ele passa a observar a Nancy Fox. Nessa época, ela tinha um emprego no shopping por conta da temporada de Natal e ele ia até ela e fingia que estava procurando presentes para forçar uma interação. Até que no dia 8 de dezembro ele resolve invadir a casa dela e quando ele entra, ele diz para ela cooperar que não ia acontecer nada com ela. Basicamente, a mesma ladainha que ele contava para todas as vítimas. A Nancy, ela estava nervosa, mas ela tentava manter o autocontrole, ela chega até a fumar um cigarro e isso estava incomodando ele. Ele queria ver a vítima aterrorizada, né, fazia parte da fantasia doentia dele, ver o medo impresso no rosto das pessoas. E pela primeira vez ele decide dizer para uma vítima quem ele era, então ele diz para ela que ele era o BTK e ela ficou em pânico, porque naquela época já tinha saído no jornal aquela carta que ele manda reivindicando o crime do Zotero. Então as pessoas já sabiam que tinha um possível assassino à solta, que respondia pelo nome de BTK, então ela ficou completamente em pânico naquele momento. E segundo ele, a Nancy, ela foi o seu ataque preferido, tudo saiu conforme o Dennis Rader planejou, inclusive depois do crime ele chega a ligar para a polícia para poder
denunciar que eles iam encontrar um homicídio de uma moça chamada Nancy Fox e passa o endereço. E depois ele fica aguardando a atenção da mídia. Ele queria que o retorno do BTK fosse um grande triunfo e rendesse matérias no jornal que ele estava esperando. Mas de imediato não houve nenhuma divulgação e ele já não aguentava mais esperar. Ele manda uma carta para a Cake TV, que era uma emissora local de Wichita, e ele diz nessa carta quantas pessoas eu tenho que matar para ter o meu nome no jornal e assinou como BTK. E naquele momento a polícia concordou com a emissora de que o melhor caminho era alertar a população. Então o chefe de polícia chamado Richard Lamunion, ele deu uma entrevista no horário nobre explicando sobre os crimes que o BTK alegava ter cometido, falando sobre as características físicas que foram reconhecidas por duas vítimas e também o fato dele sempre cortar o fio do telefone. Isso, gente, causou um alvoroço na população, né? As mulheres passaram a deixar os telefones o mais próximo possível da porta para que elas pudessem conferir se tinha linha nos aparelhos assim que elas chegavam em casa. Mas os meses vão passando, a polícia não consegue estabelecer um suspeito e isso vai aumentando a confiança do Dennis Rader ao ponto dele se considerar mais inteligente que a polícia. Ele chega a enviar um poema sobre a Shirley Vane para o jornal Wichita Eagle, só que o poema ele não foi publicado, porque para publicar um poema no jornal naquela época tinha que enviar um pagamento. As pessoas que leram acharam que era um poema, romântico e não vinha com um pagamento dentro da carta, então ele não foi publicado. Só que excesso de autoconfiança também faz a pessoa tropeçar, né. E nessa época ele ficou um pouco descuidado, porque depois de enviar esse poema sobre a Shirley para o jornal publicar, ele resolveu voltar a trabalhar nesse poema e acabou deixando um rascunho perdido na sala de casa. E a sua esposa Paula, quando encontrou, ela ficou querendo entender o que que era aquilo. E ele disfarçou, dizendo que eles estavam estudando sobre o BTK na faculdade. E em fevereiro de 1978, ele escreveu novamente para o jornal, se identificando como BTK e cobrando sobre o poema. Ele disse que um pequeno trecho seria suficiente, mas que eles não publicaram nada. Ele já tinha matado 7 pessoas. O que que ele ia precisar para ter alguma publicidade? Problemático? Muito. Inclusive, nesse mesmo ano, em junho de 1978, vai nascer a segunda filha do casal, a Carrie Rawson, que publicou o livro. E a Carrie já nasceu tendo um pai serial killer, coitada. Só que ele continuava oscilando entre os momentos como Dennis Rader, onde ele voltava a ser um pai de família, e os momentos onde ele assumia a persona de BTK. Em abril de 1979, o Dennis estava novamente com uma perseguição em andamento. O nome dessa vítima era Anna Williams, uma viúva de 63 anos que, por sorte, não estava em casa quando ele entrou. Ele esperou um tempão, mas a Anna tinha saído para dançar com umas amigas e não retornou. E ele foi embora, porque é um pai de família, né, gente? Estava dando 11 horas da noite, ele não tinha cabimento, né? Um pai trabalhador tá na rua até essa hora. Enfim, quando a Anna voltou, ela viu que a casa tinha sido revirada e ela conferiu o telefone e ela viu que a linha também tinha sido cortada. E nessa hora, todo mundo já estava em pânico com o modus operandi do BTK. Ela reconhecendo esses sinais, ela saiu correndo de casa e chamou a polícia. Alguns meses depois, inclusive no dia que ele vai fazer isso, é no dia do aniversário de 1 ano, né, da filha, ele vai sair para enviar uma carta para a emissora Cake TV com um poema sobre a Anna Williams, perguntando: ó, Ana, por que você não apareceu? Só que a Ana, além de não aparecer aquele dia, ela ainda desapareceu. Ela deu no pé, ela mudou do Kansas, aproveitou a boa sorte que ela teve, né, de escapar desse maluco e não ficou esperando uma outra tentativa. Ela se mudou mesmo que a polícia ainda tivesse dúvidas por conta da idade dela, já que as vítimas do BTK eram mulheres mais novas, inclusive chegaram a cogitar se a presença do BTK não seria pela neta da Ana, que tinha 24 anos e frequentemente estava por lá. Mas o poema, né, que ele envia para Cake TV, deixava claro que ele reivindicava a presença da Anna Williams mesmo. E depois dessa tentativa da Anna, ele vai fazer mais uma parada e ele começa a estudar novamente e vai se formar como bacharel em ciências com especialização em administração de justiça. E ele chega a tentar ingressar em alguns departamentos, como a polícia do distrito e também a polícia rodoviária, mas não conseguiu entrar em nenhum. E o Dennis, ele vai ficar inativo como BTK de 1979 a 1985, só curtindo a família, se dedicando à igreja, trabalhando, sendo um pai normal. Inclusive, os filhos tinham uma boa relação com ele, apesar da Carrie apontar no livro que ele frequentemente mudava
mudava de humor, tinha um comportamento verbalmente agressivo, que ela e a mãe dela, elas costumavam se perguntar: quem vai voltar para casa hoje, o papai ou o funcionário do departamento? Porque nesse período ele já não trabalhava mais na empresa de segurança, ele trabalhava como agente de fiscalização na cidade de Park City. E como ele andava uniformizado, com uma roupa que lembrava um agente de segurança pública, ele ficava muito orgulhoso de si mesmo e aproveitava para cometer todo tipo de abuso contra os moradores. Ele chegava a medir a grama das pessoas com uma régua para poder multá-las. Por diversas vezes, ele mesmo soltou os cachorros da casa das pessoas para ter a desculpa de capturar o animal e levá-lo para sacrificar, já que era a regra do município, que se os animais ficassem circulando sem o dono, eles poderiam ser capturados por esses fiscais, algo equivalente ao que nós chamamos aqui no Brasil de carrocinha. Em 85, quando ele volta a agir, o seu filho Brian já tinha por volta de 10 anos e a Carrie 7. E como eu disse, o relacionamento deles era muito bom, eles saíam para pescar com frequência, faziam trilhas, ele chega inclusive a se tornar líder dos escoteiros no grupo que o Brian participava. E esse retorno dele em 85, ele estava justamente com o Brian em um acampamento de escoteiro, quando ele resolve executar um novo projeto que ele estava stalkeando. E para conseguir fazer isso, ele deixa o Brian e os garotos no acampamento com os demais pais. Ele diz que ele vai dormir porque ele estava com uma dor de cabeça. De lá, ele sai de fininho, ele vai até um bar, toma uma cerveja para criar um álibi, derruba bastante cerveja nele para ficar com cheiro de bebida, e ele finge que ele tá bêbado, pede um táxi e pede para ser levado até próximo à sua casa. E essa casa que ele vai fica muito próxima à casa que ele morava mesmo. Então ele decide que dessa vez ele vai atacar uma vizinha chamada Marine Ed. A Marine, pessoal, ele chamou de Projeto Cookie. E ela era uma vizinha que inclusive a família dele conhecia, embora não fosse assim uma amizade da família, eles sempre se viam circulando pela rua. E ele conta que esse dia que ele vai atacá-la, ele percebeu que a Marine tinha uma visita, ela estava recebendo um amigo, então ele fica esperando esse homem sair da casa. Inclusive, ele não entra de imediato, depois que esse amigo dela vai embora, ele fica um tempão lá fora esperando, até que todas as luzes se apagam, né? E quando ele percebe que ela vai dormir, ele resolve entrar, até para aumentar o pânico. Porque você imagina, você está na sua casa dormindo, né? Depois de um dia normal e acorda com alguém invadindo. Então o cérebro demora até um pouco para processar. Isso deve ser uma situação horrível. E assim que ele invade, ele já ataca a Marina, ele cumpre toda a sua ritualística macabra. E é aí que vem, né, a grande mudança no modus operandi do BTK, porque dessa vez ele vai retirar o corpo da vítima, ele vai colocar no porta-malas do próprio carro dela, lembrando que ele estava sem carro, né? Vocês lembram que ele estava lá no acampamento, um dos escoteiros, então ele sai, ele vai para um bar, pega um táxi, então ele sai com o carro da própria vítima. Ele leva ela até a igreja que ele frequentava com a família, e nessa época ele era o presidente daquela congregação, então naturalmente ele tinha as chaves. Então ele entra com o corpo da Marine, ele tira várias fotos em posições degradantes, e quando perguntado, né, por que ele fez isso na igreja, se era alguma espécie de profanação, ele disse que não, que era apenas o local que ele tinha disponível para levar, ele não tinha nenhum simbolismo oculto, né, em ter feito isso na igreja, que na verdade ele sonhava assim em ter um local para ele chamar de Covil do BTK. Covil do BTK. Então tá bom, perdi até o fio da meada, né, mas tudo bem. Ele queria ter um lugar, né, um covil do BTK para levar as vítimas, mas ele não tinha naquele momento, tinha a igreja, então foi lá mesmo. E depois de tirar essas fotos, ele vai abandonar o corpo e o carro numa região distante, né, da igreja e retorna para o acampamento. Chegando lá, não houve nenhuma desconfiança por parte do pessoal, a noite se encerrou como se nada tivesse acontecido. E a polícia levou cerca de 10 dias para encontrar o corpo, isso gerou um grande tumulto na vizinhança. E o Dennis era tão cara de pau que ele começou a brigar com a mulher e com a filha para que elas tivessem sempre muito cuidado de não abrir a porta para estranhos. A filha ela conta que isso marcou muito a adolescência dela, porque ele sempre insistia e ensinava meios de evitar um ataque dentro de casa. E elas falam assim nesse momento que elas estavam com muito medo, né? Porque a vizinha, né, tinha sido atacada, e ele diz que elas não têm que se preocupar com nada, que enquanto ele estiver por perto, elas não precisam se preocupar. Poderia ser só a fala de um pai e um marido protetor, se não fosse ele mesmo quem estivesse matando, né? Mas vamos em frente. Em relação ao crime da Marine Ed, a polícia não consegue conectar pelo BTK justamente pelo fato do corpo ter sido encontrado fora da casa da vítima, o que saía dos padrões do BTK. E nos momentos em que o Dennis ele não estava em atividade matando como BTK,
BTK, ele, digamos que se controlava fazendo simulações consigo mesmo. Ele se amarrava usando lingeries das vítimas, peruca e uma máscara. Para quem ainda não pegou o fio da meada, a tal da máscara sempre associada a ele é essa que está aparecendo na tela. Ele usava, né, algumas máscaras para se esconder nessas fotos. Ele chega a se enterrar e simular uma vítima. Ele faz isso, inclusive, em um dia que ele estava com o filho em um acampamento. Ele deixa o local e faz toda essa patifaria e volta como se nada tivesse acontecido. E tem um episódio onde a esposa dele, a Paula, vai pegar ele vestindo lingerie e se amarrando. E ela não vai entender a profundidade daquilo. Ela pensa que é só uma fantasia bizarra dele. Mesmo assim, ela deixa claro que aquilo está além dos limites dela. E se ela pegasse ele mais uma vez repetindo isso, ela pediria o divórcio porque ela achou aquilo esquisito demais. E de fato, ela nunca mais pegou ele fazendo isso. A próxima vez, né, que a Paula vai ter contato com essa prática do Denis é depois que ele for preso, porque tudo isso vai ser exposto no tribunal. Ele também tirava fotos dele, então essas fotos vão ser todas expostas no tribunal. E só para esclarecer, se alguém tiver curiosidade, é só pesquisar no Google, né, pelas fotos do BTK. Eu não posso passar isso aqui para vocês, porque ele realmente simula uma vítima. Então tem fotos que, se você olhar sem saber, parece que é um corpo sem vida, gente. É bem bizarro, é bem mórbido e pode acabar assustando algumas pessoas. Inclusive o YouTube provavelmente derrubaria o vídeo, porque é bem esquisito mesmo, é totalmente fora da curva. E o que favoreceu o Denis, né, a conseguir manter essas práticas longe da Paula, é porque em alguns empregos que ele teve, como na empresa de segurança, que ele fazia instalação de alarmes, ele trabalhava viajando. Então, por diversas vezes ele conseguia realizar um evento que, na cabeça dele, ele chamava de festas de motel. Ele gostava de desenvolver um vocabulário próprio mesmo, ele nomeava, assim, tudo que circulava aquele mundo de fantasia que ele criou para o BTK. E nessas festas de motel, como ele chamava, ele produzia essas fotos. Ele simulava vítimas com ele e com bonecas também. Ele se amarrava igual ele fazia com as vítimas reais. Ele fazia desenhos em cima de fotos de mulheres. Enfim, tudo que fosse possível para ele reviver um momento de ação prática do BTK. Até que chegou um momento que isso já não era suficiente para ele controlar esse impulso de matar. E no ano seguinte, em setembro de 1986, ele vai fazer mais uma vítima chamada Vicky Wiggerly, uma mulher casada com 28 anos e que tinha 2 filhos pequenos naquela época. Bom, a Vicky, ela vai ser nomeada como Projeto Piano, porque no momento que ele estava ali, né, fazendo um stalk com ela, ele ficava ouvindo ela tocar piano de longe. E ele chega na casa dela, toca a campainha e aborda como se fosse um técnico de telefone. Ele chega com um cinto cheio de ferramentas, um capacete, uma maleta. A Vicky olhou assim meio desconfortável, não gostou da presença dele, mas deixou ele entrar, acreditando que ele fosse um técnico mesmo. E ele vai até o telefone e, gente, ele fazia toda uma encenação, coisa mais ridícula. Ele fica ali conferindo, né, vendo se tá tudo certo, puxando conversa fiada com ela, até que num determinado momento ela já estava um pouco mais confortável com a presença dele na casa e ela se distrai para verificar o filho mais novo. E aí ele ataca a Vicky apontando uma arma e exigindo que ela vá para o quarto. E ele começa a tentar amarrá-la e ela vai lutando contra isso, consegue arranhar bastante ele, mas em pouco tempo ele consegue amarrar e matar a Vicky Wiggerly e vai embora usando o carro dela. Ele sempre tomava esse cuidado de estacionar longe da casa das vítimas, só que nesse momento que ele sai da casa com o carro dela, quem estava chegando era o marido dela, chamado Bill. Ele estava voltando para casa e ele vê o carro da esposa passando, estranha porque vê um homem dirigindo. Ele chega em casa, também não encontra a Vicky, vê o filho caçula sozinho e acha, né, esquisito, porque ela era uma mãe muito cuidadosa, ela não deixaria um bebê, né, de pouco mais de 2 anos sozinho na casa. Só que a princípio ele pensou que ela saiu para alguma questão emergencial, para comprar alguma coisa rápida, uma comida, e deixou o bebê no chão brincando, justamente para que ele não caísse, né, não tentasse subir do berço e acabasse caindo. E nesse meio tempo ele vai circulando pela casa e decide ir para o quarto e encontra no quarto a esposa caída do lado da cama. Imediatamente ele liga para a polícia e pede socorro, mas ela já estava sem vida. E novamente o crime não foi conectado ao BTK e o Bill se tornou o principal suspeito. A partir daí, gente, a vida desse homem virou um inferno e ele já foi assim
de imediato condenado pela sociedade, porque ele ainda falhou em 2 testes de polígrafo. Hoje em dia, nós temos ciência que o teste de polígrafo ele não é determinante, porque ele analisa reações fisiológicas. Então, a emoção que a pessoa sente influencia nos resultados. Mas esse conhecimento em relação ao polígrafo surgiu depois dos anos 2000 e aí ele passou a ter menos relevância nas investigações. Naquela época, né, entre os anos 80 e 90, o teste de polígrafo era quase que determinante, né? Ele era amplamente utilizado. Então o Bill, ele acabou ficando na mira dos policiais por muitos anos, né, por ter falhado em 2 testes. A única coisa que salvou o Bill de ser preso e condenado é que em 1986 a tecnologia do DNA ela estava um pouco mais avançada. Então foi possível comparar que o sêmen encontrado na cena não era compatível com o DNA do Bill. Então foi por conta desse teste de DNA que deu negativo que conseguiram colocar um outro homem na cena do crime. Então só por conta disso que o Bill não foi preso, mas não significa que foi fácil para ele, porque além de perder a esposa e os filhos ficarem, né, sem o suporte materno, ele passou durante muitos anos por um julgamento da sociedade, até que o BTK de fato, né, foi identificado e preso. Ele foi julgado como tendo matado a esposa, ao ponto dos filhos ouvirem isso na escola. Conforme iam crescendo, os alunos e até alguns professores acusavam o pai deles de ter matado a mãe. Então essa família precisou ter muita resiliência para enfrentar isso durante anos, porque a Vicky ela foi morta em 1986 e só em 2005 que essa família pôde tirar a sombra de cima do pai que pagou em liberdade por um crime que não cometeu. Mas para o BTK matar a Vicky foi apenas mais uma página virada no seu arquivo de serial killer. Um mês depois ele levou a família inteira para passear na Disney. Já em 1988, depois de 2 anos inativo, o Dennis ele vai ser demitido e vai passar novamente pelo processo de descontrole que ele teve antes de cometer o primeiro crime do Zotero, que ele comete logo após ter sido demitido da empresa Cessna. Essa análise psicológica feita sobre o perfil do Dennis é que nesses momentos em que a vida dele parecia sair do controle, ele meio que busca puxar as rédeas da vida pelo exercício da violência. E em janeiro de 1991, em um final de semana que ele acampava com o filho, o Dennis vai deixar o Brian num acampamento. Nessa época, o menino já tinha por volta de 16 anos, e ele vai de encontro com a sua última vítima, chamada Dolores Davis, que tinha 62 anos na época. Em janeiro de 1991, num final de semana normal, ele estava acampando com seu filho e o Dennis decide deixar o Brian num acampamento. Nessa época, ele já tinha por volta de 16 anos, e aí o Dennis deixa ele lá e sai de encontro com a sua próxima vítima, chamada Dolores Davis, uma senhora de 62 anos. A Dolores Davis, ela vai ser chamada de Projeto Dog, porque ela morava próximo a um canil. E na casa dela, na sala, tinha uma porta de vidro. Então, quando ele chega, ele vai quebrar essa porta com um bloco de concreto para poder entrar. E ela estava dormindo nesse momento, mas ela vai acordar, né, com o barulho do vidro estilhaçando e vai verificar a sala. Quando ela chega, ela se depara com um homem armado, como de costume aquela ladainha que ele contava, dizendo que estava atrás de dinheiro em espécie, coisas de valor, porque ele estava fugindo da polícia, que ele era procurado no estado. Isso é uma coisa que não fica claro para mim, assim, se alguém aí conseguir entender ou souber a razão dele criar esse personagem de ladrão fugitivo, deixa nos comentários, porque assim, ele nunca teve dificuldade, por exemplo, de descrever o que ele fazia com as vítimas, né? Então, tanto que no tribunal ele descreve com detalhes tudo o que ele fazia, né? Só que por que que ele mantinha essa máscara se disfarçando como ladrão? Por que que se ele queria causar, né, pânico nas vítimas, por que que inicialmente ele chegava falando que não ia fazer nada, que, era só um ladrão procurado, que precisava de dinheiro, precisava de um carro, se o objetivo final dele era de fato causar o máximo de pânico e tortura nas vítimas? Eu não consegui entender por que que ele se portava inicialmente com essa máscara social, né, mesmo para cometer esse ato final, que seria matar as vítimas, ele não se apresentava como quem ele realmente era. Mas enfim, o ritual dele foi o mesmo e depois de matar a Dolores, ele vai fazer a mesma coisa que ele tinha feito com a Marine, ele vai tirar o corpo dela da casa também, só que dessa vez ele tira no próprio carro. Carro esse que inclusive alguns anos depois ele vai dar de presente para a filha. E no documentário, né, Meu Pai, o Assassino BTK, acho que é esse o nome, eu vou deixar passando aqui para vocês, ela conta que quando ela descobriu, ela se sentiu muito mal, porque ela achava
maravilhoso o carro, ela amava aquele carro. E quando ela descobriu que ela circulou com um carro onde ele tinha carregado o corpo, né, da senhora Dolores no porta-mala, ela passou mal por dias. E ele vai deixar o corpo da Dolores embaixo de uma ponte e nesse momento ele também vai deixar cair a máscara que ele usava. E quando ela for encontrada, ela vai ser encontrada junto com essa máscara. E depois de abandonar o corpo da Dolores, ele vai voltar para o acampamento de escoteiros como se nada tivesse acontecido, né? Como se ele tivesse saído para dar uma voltinha para arejar a cabeça, absolutamente tranquilo. E no dia seguinte, ele vai mais uma vez, né, até o corpo da Dolores. Ele percebe que ninguém tinha encontrado o corpo e que a máscara estava ali no mesmo lugar também, então realmente não tinha passado ninguém. Ele tira mais algumas fotos do corpo dela e vai embora. Só que diferente da Marine Ed, que demorou 10 dias para ser encontrada, a Dolores tinha um filho que chega na casa dela no dia seguinte, percebe toda aquela confusão, o vidro estourado, a casa completamente bagunçada e que a mãe tinha sumido, então ele imediatamente chama a polícia. O filho também percebe uma tigela de cereal na bancada da cozinha e a mãe dele não tinha costume de comer nada à noite, muito menos de deixar comida exposta. Então, ou a mãe tinha sido levada antes do período noturno, ou aquilo foi deixado por outra pessoa que raptou a Dolores. Posteriormente, o Dennis explica que deixou propositalmente a tigela para fazer uma brincadeira com o termo serial killer. Parabéns pela piada, nota 0, né, Dennis? Bom, a Dolores ela foi encontrada bem mais rápida do que a Marine Ed e até o momento ela é a última vítima reconhecida do BTK. Ainda em 1991, a Carrie, filha do Dennis, ela conta que ele ocupava parte do seu tempo colecionando selos e que esse parecia ser o novo hobby preferido do pai dela. Nesse mesmo ano, ele começa a trabalhar como um oficial de conformidade na cidade de Park City e a função era basicamente fiscalizar a comunidade para ver se tudo estava de acordo com as normas, porque lá nos Estados Unidos, os bairros eles têm que cumprir várias regras. Por exemplo, a grama não pode ficar abandonada, os animais não podem ser largados na rua, você não pode abrir um comércio na sua casa se você mora em um bairro residencial. É como se fosse um condomínio a céu aberto e quem fiscaliza isso é a prefeitura. E o Dennis, ele sempre foi muito obcecado com controle e dominação, ele chegava a medir a grama das pessoas com régua. Qualquer centímetro a mais era motivo para ele notificar e multar a pessoa. As amigas da Carrie faziam piada, elas falavam hoje seu pai está circulando com a reguinha, quando elas sabiam que alguém tinha levado uma multa do Dennis Rader. E tem um episódio em que um morador acusa o Dennis de ter atirado no seu cachorro com um rifle de tranquilizante sem nenhum motivo, porque o animal não era violento e nem estava avançando, nem ao menos deu tempo do morador recolher o animal. Então essa foi a forma que o Dennis Rader conseguiu satisfazer o seu perfil sádico entre os anos de 1991 a 2004, enquanto o BTK se manteve adormecido. Já por volta dos anos 2000, os filhos eram dois jovens adultos e começaram a sair de casa para fazer faculdade. A filha Carrie se casou em 2003 e o Dennis se mostrava bem emocionado no casamento da filha. Inclusive, ele participou da vida dos filhos desde a infância até a fase adulta. Depois do casamento da Carrie, ela se muda para o Michigan com o marido e o Dennis ele ajudou na mudança, nos reparos do apartamento. Então, ele era um pai muito querido e muito presente na vida dos dois filhos. Mas isso não significava que de repente ele não tivesse momentos de descontrole com a família. A Carrie conta no livro de memórias, né, BTK Meu Pai, que eles têm um episódio onde eles estavam jantando todos em família e já tinha uma certa tensão ali, porque tinha morrido uma tia e uma prima num acidente, e quando ela se deu conta, todos estavam discutindo e de repente o pai dela deu um soco na mesa, a mesa já estava meio velha, desmontou e desabou com todos os pratos e as travessas, e em segundos ele já estava grudado no pescoço do Brian e estava enforcando ele. Tanto que a Carrie e a mãe precisaram separar os dois. Então, assim, às vezes ele tinha uns surtos, né, desde a infância dos dois. Não eram episódios frequentes, inclusive todos se davam muito bem, mas não dá para dizer também que ele nunca teve nenhum comportamento violento perto da família, porque ele era muito obsessivo com controle. Então, todas as vezes que alguém saía das rédeas dele ou desafiava de alguma forma, a resposta imediata era o conflito. Em dezembro de 1996, o pai do Dennis Rader ele vai falecer e a esposa, quando chega em casa, ela diz para os filhos que achava que o Dennis nunca tinha ficado do lado de ninguém no leito de morte. Ele chorava que nem uma criança, ele ficou totalmente em choque quando ele viu o pai dele morto. Só que mal sabia ela que muito poucos anos depois ela descobriria que o marido se sentia muito mais confortável com a morte do que ele demonstrou aquele dia. Durante o seu período de inatividade, ele também interrompeu o envio de cartas para os jornais e para a polícia, ele saiu completamente
completamente do radar por muitos anos. Só que em 2004 estava tudo prestes a vir por água abaixo, porque o jornal Wichita Eagle ele resolve fazer uma matéria sobre o BTK, porque a polícia já estava há 30 anos sem ter uma pista concreta, né, sobre esse serial killer. Lembrando que até esse momento a polícia tinha conectado ele aos 7 primeiros crimes. Os 3 últimos, que foram a Vicky Wiggerly, a Marine Edge e a Dolores Davis, não tinham nenhuma conexão que linkasse o BTK a esses crimes. Então, nessa matéria, o jornalista Hurst Laviana, que inclusive é um dos coautores do livro rosa que eu comentei com vocês, o BTK A Máscara da Maldade, ele questiona na publicação se os períodos em que o BTK estava inativo, ele tinha sido preso, ou se depois de 85 ele tinha morrido ou se aposentado, e comenta também que ninguém mais tinha medo do BTK, né, que ele aterrorizou as pessoas nos anos 70 e 80 e de repente ele desapareceu, e que essa nova geração nem sabia quem era o BTK. Em 2004, o Dennis Rader ele estava no auge dos seus 59 anos e levou essa pedrada, né, de ser relembrado pelo jornal como alguém velho, cansado e possivelmente morto. Ah, pronto, aí o gigante acordou, ele ficou indignado, gente. Ele não gostou nem um pouco, né? E justamente por conta do ego dele é que ele vai tropeçar e ser pego. E também por uma pitada de analfabetismo digital. Bom, o Dennis ele resolve entrar em contato novamente com o jornal e com a polícia e ele vai ser pego depois de trocar cerca de 11 correspondências entre cartas e caixas com objetos. A primeira carta ele endereça para o jornal Wichita Eagle falando sobre o crime da Vicky Wiggerly, reivindicando a autoria dele, e ele envia fotos para provar que ele tinha evidências de ter estado no local, e também ele manda uma cópia da carteira de motorista da Vicky que tinha sido roubada naquele dia. Inclusive, essas cópias que ele envia, ele era muito esperto no mundo analógico. Ele sabia que as máquinas de fotocópia deixavam um número de série, possibilitando a identificação da máquina, local, horário. Então ele fazia múltiplas cópias para acabar com a rastreabilidade. E ele consegue comprovar que, de fato, ele era o criminoso, porque a polícia não tinha tirado fotos da Vicky no local, né? Ela chega a ser levada para o hospital, inclusive, pela equipe de resgate. Então, só poderia ser o próprio criminoso enviando aquele material. Outro fato que comprovava que era ele, além da polícia não ter tirado fotos dela, o corpo estava mexido e a polícia nunca vai mexer no corpo para tirar a foto. Então, agora a polícia se deparou com duas alternativas: ou o BTK ainda estava vivo, ou tinha alguém muito próximo a ele em posse dos troféus que ele levava das suas vítimas. E por conta, né, da autoria do crime da Vicky Wiggerly, a polícia chegou a cogitar a existência de dezenas de outras vítimas que, assim como ela, podiam ter passado despercebidas e serem também a autoria do BTK. Apesar dessa primeira retomada de contato confirmar que o BTK, né, estava vivo ou alguém estava se passando por ele, a polícia continuava sem um norte, né? E o Dennis Rader continuou a enviar cada vez mais materiais e a polícia voltou a tratar o caso como prioridade. Cada nova correspondência recebida era analisada com extremo cuidado por equipes especializadas para tentar identificar qualquer pista deixada por ele que pudesse se tornar uma oportunidade concreta de captura. E esse novo período de comunicação do BTK gerou um novo pânico, porque as pessoas ficaram incrédulas que ele ainda estava à solta e pensaram que, como ele tinha se manifestado, ele poderia atacar novamente a qualquer momento. Por outro lado, isso trouxe algo de bom, porque finalmente o Bill, o marido da Vicky Wiggerly, foi socialmente inocentado. Embora ele não tivesse sido preso, sempre tiveram algumas pessoas que apontavam e duvidavam da sua inocência. Agora o próprio assassino estava reivindicando e comprovando a autoria do crime. Os investigadores dessa época, eles já trabalhavam com a hipótese de que não era alguém aleatório e nem fora da comunidade, e que a pessoa que tinha cometido os crimes provavelmente tinha algum vínculo com o município de Wichita. E o Dennis Rader aproveitou também para tirar uma onda com a cara da polícia e o jornal. Ele estava se sentindo o serial killer mais esperto de todos os tempos, coisa que ele não era. Inclusive, quando ele for preso, a polícia fica até envergonhada, porque a capacidade cognitiva do Dennis não era lá grandes coisas, viu? Eles só levaram, né, tanto tempo para pegá-lo por uma série de fatores, mas nenhum deles era a inteligência do Dennis, porque ele não tinha muita. Vocês vão ver que até a mulher dele tira sarro sem saber que ele era o BTK. A esposa
esposa nunca soube de nada, mas, curiosamente, um dia ela estava do lado dele assistindo o noticiário e uma carta do BTK foi lida. E quando terminaram, ela virou para ele rindo e disse: Nossa, esse BTK escreve mal que nem você. Isso foi o mais próximo que a Paula Dietz chegou de descobrir a verdade antes da prisão do marido. Mas, por enquanto, ele achava que estava tirando uma onda com a cara dos policiais. Ele chega a mandar uma boneca, tipo uma Barbie, toda amarrada e pendurada pelo pescoço, com um cano simbolizando a Josefine Otero. Ele também manda fotos da Nancy Fox. Em uma das comunicações que ele vai trocar, ele fala que todos os outros assassinos foram pegos, menos o Jack o Estripador, e ele questiona se seria possível ele ser um assassino e nunca ser pego. A autoestima estava de parabéns, né? E você percebe que ele também tinha ídolos. E aí ele decide começar um jogo com a polícia, ele começa a deixar caixas de cereal. Em uma dessas caixas, ele vai colocar na caçamba de uma caminhonete que estava estacionada em um mercado. Só que as filmagens do estacionamento, elas eram muito ruins e não dava para ver o rosto do Dennis. Mas eles conseguem ver, né, que um homem que deixou essa caixa, ele se desloca e entra num Jeep Cherokee. Essa caixa, inclusive, é uma outra maluquice dele de achar que todo mundo entendia o que passava naquela cabeça louca, porque ele bota a caixa num carro de um desconhecido e ele acha que a pessoa vai ver, vai entender a mensagem e vai entregar para a polícia. Gente, a pessoa viu a caixa jogada ali no carro, pegou e jogou fora, no estacionamento do mercado mesmo. Ele fez a mesma coisa lá atrás, que quando ele começa, que ele bota uma cartinha dentro de um livro de engenharia e larga na biblioteca municipal. E aí, de novo, ele tem que ligar para a polícia, avisar que tem essa caixa no mercado tal, num carro tal. Aí a polícia vai até a loja, consegue ver as filmagens e identifica que a pessoa, né, o dono do carro, vê uma caixa, retira essa caixa e joga no lixo e o funcionário consegue recuperar essa caixa do lixo. Mas ainda bem que recuperam, porque dentro dessa caixa tinha justamente uma carta perguntando se ele poderia se comunicar por disquete com a polícia, porque ele queria testar esse tipo de comunicação. E como o Dennis gostava de joguinhos e de ter atenção, ele pede para que a polícia avise ele, caso ele possa enviar o disquete, né? Se não tiver problema, se não tiver risco do disquete ser decodificado, a polícia tem que responder pelo jornal a seguinte frase: Rex, vai ficar tudo bem. E esse Rex, gente, não é de dinossauro não, tá? Rex em latim significa rei. Esse é o tamanho da autoestima do Dennis Lynn Rader. Então tá bom. O rei queria saber se ia ficar tudo bem, mas não ficou. Ele foi preso. Porque, como eu disse, o Dennis Rader ele era muito cuidadoso no mundo analógico. Ele sempre usava luvas, não deixava nenhum fio de cabelo. Então, para o mundo analógico, ele tinha se saído bem. Só que ele não acompanhou muito bem a evolução digital e foi aí que ele tropeçou. E isso chega a ser cômico, porque um cara que a polícia passou os últimos 31 anos tentando prender, achou que sim, poderia confiar na polícia quando perguntou se conseguiam rastreá-lo com um disquete. Inclusive, tudo era muito simbólico nas escolhas do Dennis Rader. Ele escolhe um disquete roxo, porque o roxo é uma cor associada à realeza e ele se autodenomina Rex, né? Só que claro que dava para extrair informações dos metadados, né, gente? E foi aí que finalmente o Dennis Rader rodou, porque a equipe conseguiu determinar que o documento salvo no disquete tinha sido salvo no computador da Igreja Luterana de Cristo, ali de Wichita, e que o autor do documento era um tal de Dennis. Só precisou a polícia dar uma conferida na igreja e eles encontraram a correspondência que eles procuraram. Dennis Lynn Rader era o presidente da Igreja Luterana de Cristo há décadas. No mesmo site da igreja tinha uma foto dele sendo identificado como presidente daquela congregação. E ao mesmo tempo que a polícia finalmente desvendou um mistério de 31 anos, eles não conseguiam processar a informação de que aquele senhor aparentemente normal era o homem que tinha cometido todos aqueles crimes bárbaros. Ele fugia totalmente do estereótipo e o Dennis era só mais um cara comum, tão normal que passava despercebido por todos. A polícia, inclusive, chegou a cogitar a hipótese do verdadeiro BTK tá tentando colocar a culpa no Dennis para disfarçar. E foi algo tão estúpido, porque assim ele se entregou de bandeja. Então, a princípio, a polícia pensou que de fato o BTK verdadeiro estivesse tramando para colocar a culpa nesse Dennis Rader, para tentar confundir mais um pouco as investigações. Bom, foi justamente essa quebra, né, de estereótipo do Dennis que fez com que ele nunca entrasse no radar da polícia, né? Se ele não tivesse deixado uma pista que o conectasse, porque esses crimes eram tão bárbaros que a polícia não ia
direcionar o olhar para um pai de família comum. A máscara social que ele utilizava era perfeita. Ninguém desconfiaria do pai de 2 filhos envolvido na igreja que trabalhava como um agente de fiscalização em Park City. Ele passou despercebido a vida inteira e em nenhum momento da sua trajetória ele tentou se destacar, inclusive, nem de forma positiva. Ele sempre foi alguém neutro, alguém facilmente esquecível. Só que a partir desse momento que finalmente a polícia consegue dar um nome ao BTK, eles precisavam confirmar a identidade dele. E eles ainda tinham algumas amostras das vítimas guardadas, mas precisava ser uma ação certeira. Eles passam a monitorar os passos do Dennis Rader e inclusive descobrem que aquele Jeep Cherokee que ele usa para deixar aquela caixa de cereal no mercado é do filho dele. E outra coisa que a polícia descobre é que ele tem uma filha, a Carrie, e que essa filha estudou na Universidade Estadual do Kansas. E nessa universidade, os estudantes eles têm direitos a fazer exames e alguns tratamentos médicos gratuitos. Como a saúde é muito cara nos Estados Unidos, então todos os estudantes aproveitam essa oportunidade. E na faculdade, a Carrie tinha feito alguns exames e tinha material genético dela. E aí a polícia consegue, né, um mandado para extrair esse material genético da faculdade e fazer um exame de DNA com essa amostra da Carrie e a amostra que eles tinham ainda das vítimas. E é aí que finalmente a polícia descobre que a Carrie Rawson é filha do BTK. E agora, com essa confirmação, só faltava de fato prendê-lo. Então, eles fazem uma operação para capturar o BTK fora de casa, porque eles tinham medo dele de repente ter acesso a alguma arma. Eles acreditavam, na verdade, que o Dennis ele não ia se render facilmente. Então, eles fazem uma operação no momento que ele está indo para casa almoçar. Eles abordam o carro do Dennis e no momento que um policial, né, está indo retirar ele do carro, ele já sai tranquilamente. Esse policial vai imobilizá-lo e ele parece que já entende, né, do que se trata, porque ele não pergunta, né, o que está acontecendo, por que estão levando ele só fala tranquilamente, né, para avisarem a mulher dele que ele não vai almoçar em casa e ainda completa, né, dizendo para o investigador, você deve saber onde eu moro. Então é aí que aos 59 anos de idade, pai de 2 filhos, membro ativo da Igreja Luterana de Cristo, que trabalhava como um oficial de conformidades na comunidade de Park City, muito querido, inclusive como um líder dos escoteiros, finalmente o Dennis Lynn Rader foi preso no dia 25 de fevereiro de 2005, dando fim a uma longa caçada de 31 anos atrás do BTK. E depois de detê-lo, a polícia vai até a casa dele para buscar evidências. Eles se deparam com uma situação muito inusitada, né? A primeira imagem que os detetives têm quando entram na casa são fotos de uma família feliz. E quando eles abrem o armário de casaco perto da porta, eles encontram uma bolsinha com o que eles chamaram de kit de matar. Ali dentro tinha corda, uma pistola calibre 32, bandana e algemas. E na casa também tinha um barracão no quintal onde a família guardava tralhas. Só que lá a polícia encontrou muitos troféus do BTK. Tinham roupas íntimas das vítimas, documentos, joias e outros pertences que ele retirava da casa delas. A Paula, a esposa dele, é claro que ela estava num estado de negação. Ela não conseguia acreditar que o marido tivesse cometido todos esses crimes. Ela afirmava para a polícia que eles pegaram o homem errado. E depois que ele foi detido, ele é levado para um interrogatório para fazer uma confissão formal sobre os crimes. E esse interrogatório é conduzido pelo tenente Ken Landwehr, acompanhado por um cientista comportamental do FBI. E eles começam falando que o disquete resultou na prisão dele e que também, graças ao histórico médico da filha, eles sabiam cientificamente que o BTK era o pai da Carrie Rawson. E aí eles perguntam, quem é você, Dennis? E ele responde, eu sou o BTK. E a partir de então começa um longo depoimento de 33 horas, onde o Dennis Rader assumiu a autoria de 10 assassinatos, inclusive 2 deles a polícia não tinha conectado até aquele momento, que era o da Dolores Davis e o da Marine Edge. E por fim, ele ainda tem, assim, o delírio de dizer que se ele fosse um lobo solitário, sem obrigações familiares, compromisso, trabalho, enfim, ele teria matado muito mais. Que bom, né, que a manutenção da vida social fez com que ele segurasse a franga. Porque se o cara casado e com uma família para sustentar já fez todo esse estrago, imagina ele avulso no mundo. E o que não faltou foi um momento bizarro nesse depoimento, porque quando um dos analistas que obteve as informações do disquete entra e fala, que bom colocar um rosto naquele disquete, ele fica bravo, né? Ele fala, parabéns para você que mentiu para mim. E fala que achou que a polícia estava gostando de fazer aquele jogo de gato e rato. E foi por declarações como essa que a polícia ficava desacreditada da capacidade dele de ter ficado solto por tanto tempo. Porque não dava para acreditar que um sujeito com essa mentalidade conseguiu dar um baile de 31 anos na polícia. Bom, naturalmente o caso ganhou a mídia, né, e a família do Dennis Rader acabou sofrendo um escrutínio social,
31 anos, né, de vida daquela família foram mapeados em rede nacional. E durante o tempo em que ele esteve detido, ele começou a trocar algumas correspondências com a família, principalmente com a sua filha Carrie. E em uma dessas cartas, ele tem a cara de pau de falar que a família estava sendo anticristã por deixá-la num momento difícil. Ele também apresenta contas dizendo que vai gastar cerca de US$ 1.200 por ano com coisas que ele vai precisar na penitenciária, como papel, caneta, produtos de higiene, saúde, lanche, e dá uma cutucada dizendo que se a família não se manifestar, ele vai ter que criar um outro sistema de apoio. E a filha responde dizendo que no mínimo ele precisaria ter paciência, porque ele escolheu viver essa vida dupla por 30 anos, enquanto que a família tinha descoberto isso há poucos meses. E uma boa parte da sociedade estava começando a dar suporte para eles porque entenderam que eles também foram vítimas colaterais do BTK, mas desde o primeiro momento foi muito difícil, porque as pessoas não conseguiam acreditar que ele passou 30 anos, né, conseguindo manter essa mentira escondido de todos. Muitas pessoas, né, acabavam apontando e dizendo que ou a mãe sabia, ou a filha sabia e a filha denunciou. Enfim, foi muito difícil, né, para a família, só que a família não abandonou ele na prisão, a família que foi abandonada quando ele foi para a prisão, porque ele escolheu ser um dos assassinos mais procurados da América nas últimas 3 décadas. E assim, ele era bem dissociado da realidade. Tem uma outra carta que ele aconselha a filha a processar o FBI por ter usado o DNA dela e ainda completa que não tinha raiva dela por conta da evidência fornecida. Complicado, né? Primeiro que ela não forneceu nada, a polícia conseguiu com um mandado, né, essa amostra de DNA, e segundo ainda que ela tivesse fornecido, o cara era o BTK. Como que ela virou objeto da raiva nessa equação? Em resumo, ele nunca teve um pingo de autorresponsabilidade, né? O Dennis Rader, ele se auto-intitulava rei, mas o seu reino era a coitada Holândia. Bom, em julho de 2005, a casa dos Rader foi a leilão, uma mulher comprou por $30.000, um valor bem acima do que estavam pedindo, porque ela tinha a intenção de ajudar a Paula, mas infelizmente, por questões burocráticas, a venda da casa foi travada pelo banco, porque algumas famílias entraram com processo pedindo indenização. E ainda em julho do mesmo ano, a Paula conseguiu um divórcio emergencial e a decisão saiu no dia 26 de julho. Ela e a filha ficaram um pouco chateadas, porque aquele era o dia do aniversário de casamento da Carrie. Um mês antes desses acontecimentos, em junho de 2005, foi a audiência preliminar do Dennis Rader, onde ele se declarou culpado de todas as acusações. A mídia estava presente em peso e a emissora local, a Cake TV, estava com uma repórter lá, Susan Peters, e ela conta que no momento em que ele se declarou culpado, todo mundo imaginou que fosse acabar muito rápido, né? Ele se declarou culpado, eles seriam dispensados quase imediatamente. Só que foi o oposto. Ele começou a contar em detalhes totalmente mórbidos como que foi matar cada uma das vítimas. Ele conta, inclusive, que depois de matar o Zotero, ele viu que ele não conseguia estrangular adequadamente uma pessoa e ele começa a treinar para aumentar a força na mão, que é aquele momento que eu conto para vocês no início do vídeo, quando ele vai matar a Catherine Bright, que ele fica treinando com bolinhas de fisioterapia. E ele escreve, né, os 10 homicídios brutais como se fosse um trabalho mecânico e banal, assim, como se ele estivesse contando uma tarefa que ele executa diariamente, que é algo que ele não presta atenção para fazer, ele não lembra o nome das vítimas, ele continua se referindo a cada uma delas como projeto, e ele não mostra, assim, um pingo de respeito pelos familiares que estavam presentes. Até que em agosto de 2005 foi definida a sentença e o Dennis Rader recebeu 10 penas de prisão perpétua, sendo uma para cada vítima. No total, ele recebeu 175 anos de detenção sem direito à liberdade condicional. Depois de receber a sua sentença, ele pôde fazer uma declaração e nesse momento os familiares das vítimas se levantaram e foram embora, se recusando a ouvi-lo. E ele forçadamente dizia que sentia muito. Basicamente, o Dennis Rader, ele fez uma defesa culposa, porque não tinha ali a menor intenção de se defender. Ele aproveitou o momento para reclamar que a sua família foi maltratada no processo e, por alguma razão que até hoje ninguém entendeu, ele agradeceu a toda a força policial envolvida, agradeceu ao juiz e agradeceu aos membros do tribunal. Bom, depois desse discurso maluco, ele foi imediatamente encaminhado para o sistema prisional e em 2023 o caso foi reaberto para investigar 2 possíveis vítimas do BTK. E o mais bizarro é que a própria filha dele, a Carrie, foi solicitada na investigação para ajudar a desvendar alguns questionamentos da polícia. Mas antes de explicar a participação dela na investigação, deixa eu contextualizar como que a Carrie foi parar nesse universo. Lembra que no começo do vídeo eu comentei que o
Stephen King fez um livro inspirado nele? Então, um dia ela estava em casa com o marido e ele mostra na TV o Stephen King dando uma entrevista e contando que fez uma história que tem um personagem baseado no BTK. Esse livro do Stephen King é o Escuridão Total Sem Estrelas, que é um livro de contos, e o conto inspirado se chama Um Bom Casamento. O casal desse conto é inspirado nos pais da Carrie. E a esposa desse conto, assim como a Paula Dietz, ela não fazia ideia dos crimes do marido. E esse conto também inspirou um filme com o mesmo nome, chamado Um Bom Casamento, que foi lançado em 2014. Quando a Carrie ouve isso na TV, ouve o Stephen King falando sobre essa inspiração, ela ficou enlouquecida, porque durante anos ela e a família nunca apareceram, eles nunca quiseram explorar essa história na mídia, e eles tentaram reerguer a vida deles e seguir de forma mais anônima possível. Então, ver o seu autor preferido fazendo uma história e lucrando com a história da sua família é de surtar, né, gente? E foi a partir daí que ela resolveu fazer uma carta aberta para o Stephen King e também fez a sua primeira entrevista. De lá para cá, ela já publicou um livro e participou de um documentário também. E recentemente, em 2023, ela foi chamada pela polícia para tentar estabelecer uma correlação, né, entre essas vítimas e o pai dela. E por que ela foi chamada? Porque além dela ser a única familiar, né, que aceita falar em público e também que aceita fazer uma visita para ele para tentar extrair alguma informação, ela tem muita conexão com o pai dela. Né? Eles eram muito próximos, então a probabilidade dela entender alguma anotação dele é muito grande. Inclusive, nessas anotações, ela acaba descobrindo uma questão perturbadora, né? Que é a possibilidade do pai ter abusado dela quando ela tinha entre 3 a 4 anos. Porque tinha uma anotação codificada que dava a entender isso. Então, numa visita que ela faz para ele, que inclusive é a última visita que ele vai receber, porque ela corta relações com ele depois disso, ela questiona, né, sobre as duas vítimas, tenta extrair alguma informação e pergunta também sobre essa anotação, né, sobre essa questão desse possível abuso. E ele diz que isso não ocorreu. Da forma mais tranquila possível, ele fala que era só uma fantasia, mas ele não tocava na família. Papo bem tranquilo, né? A Carrie saiu de lá transtornada e cortou definitivamente o contato com Dennis Rader, que nunca mais recebeu visita familiar. E esses dois possíveis crimes, eles continuam em aberto, mas com fortes indícios de que tenham sido sim cometidos pelo BTK, embora ele não assuma a autoria e até o momento a polícia também não tenha evidências suficientes para colocá-lo na cena dos crimes. Bom, gente, no geral, o Dennis Rader, ele sempre teve uma personalidade muito controladora. No trabalho, embora em todos os serviços que ele teve, ele sempre recebeu muitos elogios, ele também tinha alguns comportamentos assim estranhos. Na empresa que ele trabalhava instalando alarmes, ele chegou a ser supervisor e quando ele chegou nesse cargo, os outros funcionários reclamavam que ele era muito autoritário. Ele só entregava um rolo de fita isolante para os outros técnicos quando eles entregavam o papelãozinho, né, comprovando que o rolo tinha acabado. Então ele retinha esse rolo de papelão, só assim ele autorizava a liberação. Ele era muito chato, né, com esse tipo de coisa. Ele queria controlar as coisas nos mínimos detalhes. Por outro lado, com as mulheres no ambiente social, ele era uma pessoa extremamente respeitadora. As colegas de trabalho, elas sempre elogiavam muito ele. Quando ele virou supervisor, inclusive, ele proibiu que os homens falassem palavrão na frente das mulheres, não permitia que ficassem fazendo piadinhas de duplo sentido e ainda fez os homens reformarem o banheiro feminino para que as mulheres se sentissem mais confortáveis lá dentro, porque o banheiro já estava um pouco antigo. Então ele colocou todos eles para reformarem o ambiente para elas terem um banheiro um pouco melhor. Bom, depois que ele é preso, ele começa a se corresponder com a psicóloga forense, né, a Catherine Hemsland, que é a autora do Decifrando as Máscaras, que é o livro mais novo que saiu dele. E logo na primeira carta que ele troca com ela, ele já indica que ela vá visitar alguns silos e galpões que tem na área rural ali em Wichita, que ele conta que são os primeiros locais onde ele fantasiou em criar um espaço de terror. Lembra que quando ele leva o corpo para a igreja, questionam ele se ele levou para fazer alguma profanação, e ele diz que é só porque ele não tem um local. E realmente, segundo ele só precisava, né, de um espaço, e ele sonhava inicialmente com esses silos. Quando ele era bem jovem ainda, ele via esses espaços ali na área rural e ele queria ter um espaço daqueles para poder fazer tudo o que ele quisesse com as vítimas dentro do próprio local. Ele era muito admirador dos serial killers, né, e um desses serial killers que ele gostava muito era o H.H. Holmes, justamente pela engenharia de morte que
que o H.H. Holmes conseguiu criar no seu próprio hotel, onde as vítimas chegavam até ele, ele tinha câmaras secretas, né, para poder torturar as vítimas e tinha como descartar as vítimas ali mesmo. Então toda essa estrutura por trás dos crimes, né, do H.H. Holmes, que foi o primeiro serial killer americano, era justamente o modelo de serial killer que o Dennis Rader queria ser. E ele chegou a criar desenhos, né, para ilustrar esses silos de terror e comenta com a Catherine essas fantasias que ele tinha de criar algo equivalente ao hotel do H.H. Holmes, onde ele poderia prender as suas vítimas e ter ali a sua própria câmara de tortura. Mas ele não se inspirava só em assassinos da vida real, não. Inicialmente ele usava luvas de couro, né, nos seus crimes. Só que depois de assistir ao filme A Honra do Poderoso Prise, ele passou a usar luvas de golfe quando ele invadia as casas, justamente por ter se inspirado no personagem Charlie Pantana, que era um assassino de aluguel interpretado pelo ator Jack Nicholson. A Catherine, ela percebe que ele era obcecado por controle logo no início da comunicação deles, porque ele ficava enviando para ela anotações irrelevantes, dizendo quantos dias na semana ele tinha comido ervilha, quantos dias tinha sido arroz, quantas estrelas ele contou no céu por dia, qual o horário que o guarda foi levar o remédio, qual o horário que o guarda foi levar a refeição. Nessas correspondências, ele também menciona o fator X, que era a forma como ele chamava uma suposta força interior que fazia com que ele cometesse esses crimes, né? Fazia ele se desassociar da sua vida como marido, pai, trabalhador e se transformar no BTK. Mas, de acordo com a psicóloga Catherine Hemsland, essa autoproclamação desse fator X é justamente uma forma do Dennis Rader de se sentir maior e mais especial do que de fato ele é. Né? A falta de autorresponsabilidade que ele tem de autoproclamar esse fator X tenta colocá-lo, né, de uma forma como se ele não escolhesse tomar essas decisões, né, como se fosse algo além dele. Ele tenta se tornar uma grande persona nesse universo fantástico que ele elaborou mentalmente para o BTK, que ele não quer ser reduzido a simplesmente ser um homem perverso. Então, segundo ele, inclusive, ele é uma pessoa boa que cometeu algumas ações ruins. Gente, uma ação ruim é você parar numa vaga reservada, né? Matar 10 pessoas é um pouco mais do que uma ação ruim, mas vamos lá. Nessa troca de correspondência, inclusive, ele admite que ao matar a Josefina Otero, ele se lembrou da Annette, né? Lembra que no começo do vídeo eu comentei que a primeira obsessão dele foi uma atriz mirim chamada Annette Funicello, que era do Clube do Mickey? Então, segundo ele, a Josefine lembrou muito a figura da Annette, pelo tamanho e pela idade. A Annette também começou novinha no Clube do Mickey, com uns 12 anos, enquanto a Josefine tinha 11 na época que ele atacou a família Otero. Uma outra afirmação totalmente sem sentido que ele faz é quando a Catherine pergunta para ele, né, sobre a questão dele sempre deixar sêmen nas vítimas se ele não realizava um abuso de fato. E ele fala que não, que ele era totalmente contra isso, que ele achava um crime perverso e pavoroso e que ele não conseguiria conviver consigo mesmo, né, se ele cometesse um crime como esse. E segundo ele, né, até um serial killer tem alguns tabus e esse era um limite que ele não estava disposto a cruzar. É bem absurdo, né, você ouvir isso de uma pessoa que fez tudo o que fez, né? Como que eu não sei nem expressar, assim, como que uma pessoa dessa tem um freio moral? Eu não consigo entender. Óbvio que, né, não estou dizendo que ele deveria fazer tudo de mais bárbaro com as vítimas. O ideal é que ele não tivesse feito nada, né, que ele não tivesse matado ninguém. Mas, assim, chega a ser incompatível com as ações que ele tinha, ele simplesmente dar uma declaração dessa, né? É uma coisa realmente ele tinha dois opostos, ele tinha não, na verdade ele tem, porque ele está vivo, ele só não está matando mais. Mas assim, são dois opostos muito desconectados dentro dele, né? E por mais absurdo que seja, né, você ouvir uma coisa dessas, a minha memória é uma coisa terrível, gente. Eu lembro de coisas assim do arco da carochinha. Então, assim, eu vou ter que relembrar a vocês que aqui no Brasil, em 1989, o Paulo Maluf já falou uma pérola dessa numa campanha política, né? Ele soltou aquela frase lá que termina com estupra, mas não mata. E ele teria dito isso quando foi questionado sobre a violência urbana
Depois, obviamente, ele diz que a frase foi tirada do contexto, mas enfim, né? A gente vê disso por aqui também, infelizmente. Bom, o Dennis Rader, ele passou a maior parte da sua vida estudando os serial killers, não apenas para ser um, mas para triunfar diante dos demais, né? Ele queria se tornar o serial killer mais diferenciado e, de certa forma, o fato dele ter escolhido o próprio nome e ter levado 31 anos para ser pego já foi um grande diferencial. Outra quebra de padrão é justamente em relação ao tempo de matança, né? Os demais, eles tendem a ter um pico desenfreado e muitos deles, nesse frenesi, acabam sendo pegos, que acabam se descuidando. É o que aconteceu com o John Wayne Gacy, o Ted Bundy, o Jeffrey Dahmer. E esse descontrole nas ações, somado ao excesso de autoconfiança por não terem sido pegos, faz com que muitos cometam alguns deslizes. Só que o Dennis Rader, ao contrário do que ele pensava, ele não era um gênio do crime, nem era mais inteligente que a polícia, ele só era capaz de se controlar. E isso diferenciava ele do padrão dos demais serial killers, né? O Dennis, ele fazia longas pausas, o que inclusive resultava no esquecimento popular do BTK. O próprio tempo de atuação dele, de 1974 até 2005, fez com que diversas pessoas no departamento de polícia tivessem se aposentado, o que dificultava um pouco na continuidade dos casos. Para vocês terem dimensão, o que significou essas 3 décadas sem capturar o BTK em relação aos demais serial killers, no tempo que ele se manteve em ação, o Ted Bundy foi preso em 1975, o John Wayne Gacy em 1978, e em 1977 foi preso o filho de Sam. Já em 1985 foi preso Richard Ramirez. E em 1991 chegou a vez da Aileen Wuornos e do Jeffrey Dahmer. E enquanto isso, o BTK estava sentadão no sofá, assistindo todos eles sendo presos do conforto da sala da sua casa, se achando maioral, provavelmente, né? E eu acho que uma das únicas coisas lúcidas que ele falou com a Catherine nessas cartas que eles trocam é justamente uma dúvida que ele tinha se pessoas como ele conseguiam buscar ajuda, porque ele não matava desenfreadamente. Ele teve tempos em que ele conseguiu se controlar. Então ele queria entender se algumas pessoas, né, que têm essa fixação homicida, se eles conseguem ser parados antes de cometer um crime, se eles conseguem ser ajudados, né? Se existe uma reversão nisso. E a Catherine, ela chega a comentar que, de fato, em alguns países da Europa existe uma abertura para isso. Se eu não me engano, ela comenta que na Ucrânia existe um programa para pessoas com fantasias homicidas. Eu, particularmente, não conhecia, não fazia ideia que existia esse tipo de tratamento, mas é algo muito pertinente mesmo para a psicologia. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa história. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um like e também dar um pulo no canal para maratonar as histórias sobre serial killers. Tem uma playlist com alguns casos para vocês. Deixa aqui nos comentários também sugestão de algum outro tema que vocês queiram ver por aqui e até a próxima.